podcast que é feito por empresários, com empresários, para você empresário. Pessoal, falar um pouquinho do ADV Box. Ele é um ERP completo para advogados, tá? E dentro do ADV Box você consegue controlar inteiramente seu escritório, desde a parte do marketing, ou seja, desde os leads que estão caindo no seu escritório, até ali a ponta final, o recebimento, tá, dos honorários. Tudo isso você controla dentro do ADV Box. Com a ADV Box você transforma o seu escritório em uma verdadeira maquininha de fazer dinheiro, tá bom? Porque você vai ter ali a metrificação, né, de todos os KPIs ali necessários para você ter o seu negócio, tá bom? Falar agora do Chat Guru. Para resumir, você trabalha com vendas e usa o WhatsApp? Então o Chat Guru é para você. Sabe por quê? Porque ele é uma ferramenta que automatiza os processos, tá? Ele consegue ali simular como se fosse de fato uma conversa humana, não fica aquela conversa que você tem que você sabe que é um robô. E de fato você consegue ali salvar tempo do seu time de vendas na medida em que você automatiza esse processo, escala esse processo sem precisar contratar outras pessoas ali para fazer o atendimento. Muito bacana. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Gravata Solta. O podcast Gravata Solta, se você não conhece, é o podcast que é feito por empresários, com empresários, para você empresário. E hoje está imperdível. O Rafa convidou uma galera aqui que vocês, pode ficar aí, pode pegar caderno, vai ter vários insights, vai ser máquina de cortar cabelo. Máquina de cortar cabelo, vocês vão entender já do que a gente está falando. Perfeito. É isso, Rafa? O pessoal que está aqui, eles sabem fazer marketing de uma forma, assim, sensacional. Inclusive, eu me espelho bastante, eu que sou responsável de marketing aqui do escritório, me espelho bastante na produção de conteúdo deles, porque os caras são fera. Eu já tentei copiar, enfim, mas o Rafa não deixa, né? Mas eu já tô pedindo permissão, porque eu vou copiar sim. Perfeito. Eu acho que tá na hora de anunciar eles, pra gente já começar a trocar ideia. Aí você, né, faça esse papel aí. Eu tô com a galera da Gaio aqui. Eles vão falar pra vocês exatamente o que a Gaio faz. Então, sejam muito bem-vindos, Marcos e Vinícius. Prazer tê-los aqui no nosso podcast. É isso aí. A gente já fez um podcast antes de começar o podcast. Perfeito, fala a verdade. Perfeito. Então, não, o papo aqui tava muito bom. Fantástico, assim, a história dos caras é muito top, né? E eu tô cheio de perguntas aqui, porque legal. Quero conhecer ainda mais a história de vocês. Perfeito. Só um prazer aí a todo mundo. Fala, pessoal. É aquela câmera ali, né? Isso. Essa aqui. Essa daqui. Legal. Eu sou o Marcos, hoje eu sou um dos fundadores, tá? Desde o início ali. E também sou responsável aqui pela nossa área comercial, né? Eu gosto de falar que eu sou um simples vendedor. Então, e o Vini? Bom, prazer, meu nome é Vinícius, hoje eu sou CMO da Gaio. Mas acho que os detalhes de como essa história aconteceu e como eu entrei, acho que vai ficar para durante o podcast. Né? Durante o podcast, Isso porque aí. é muito top, meu. Aqui nos bastidores está o Dr. Giovanni, né? Que ele acaba nos gravando, fazendo uns takes, depois edição, tal. E a Nath. Quando a Nath está aqui, muda todo o ambiente. A dinâmica. Né, Nath? Obrigado. Então, vamos lá, vamos Não começar. que os demais não sejam bons, mas a Nath tem aquele... Não, agora eu fiquei aquele triste. tchan. Enfim, fiquei chateado. Mas vamos começar o nosso podcast? Bora. Eu vou mandar uma pra eles, daí a gente começa a conversar. Beleza. Perfeito. Gente, como que veio a ideia da Gaio? Como que vocês chegaram no empreendedorismo? Como que essa mosquinha mordeu aí vocês? Boa. Show de bola. Vamos lá então, assim, eu acho que a gente precisa dar um contexto um pouco geral para essa pergunta, mas basicamente, né, eu venho de uma família de empreendedores, eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Jaboticabal, então desde pequeno, né, nasci dentro de uma loja, de um atacado. É o QG da Gaio lá, né? Não, então... Sempre o Vini fala, quando tá indo pra Jaboticabal é porque vocês têm planos e vocês... É a terra do progresso. Jaboticabal. Perfeito. É o lugar que a gente se isola, né, Vini? Exatamente. Perfeito. Então, né, tenho essa base. Eu basicamente, com 17 anos,
eu me mudei pra China, fui morar na China Caraca. pra aprender mandarim. Sozinho. Você tá vendo? Sozinho. Assim, a história dos caras é básica, assim, né? Quem nunca morou na China? Eu tinha 17 anos, quero ir pra Porto Seguro. Não, quero ir pra China estudar mandarim. Tipo isso. Então, eu já tinha feito outros intercâmbios antes, mas com 17 anos foi quando as coisas mudaram, assim, né? E na China eu fiquei 2 meses morando lá e saí com $16 mil feitos lá. É uma história à parte aí pra gente comentar, mas o grande ponto foi ali que a chave mudou e eu falei, opa, é legal aqui trabalhar com a minha família, mas eu também tenho a capacidade de fazer isso por conta própria. E aí, desde esse momento em específico, eu nunca mais parei de querer empreender, eu nunca mais parei de ter esse foco. Então, eu ia me mudar para os Estados Unidos, acabei não indo por causa da pandemia, e aí apareceu a Link na minha vida, né? Então... Link, pra quem não sabe, Perfeito. Link é uma faculdade, chama Link School of Business. É uma faculdade que ela é voltada para empreendedorismo, né? Então, assim, é uma formação que te dá um diploma de administração, mas, na real, a ideia deles é formar empreendedores. é a única do Brasil? Então, nessa Única não é, mas assim, eu acho que falar de tamanho, falar de estrutura e É um... valor agregado, cara, é loucura. Lá. porque eu já tinha escutado muito falar boa. da Link. Isso. Inclusive, a gente se conheceu lá, né? Isso mesmo. Então, eu já vou chegar nessa parte, mas a gente, né, então eu vou pra Link, eu sou da primeira turma, então assim, de novo apostei na loucura ali, né, de entrar na faculdade logo do início, da primeira turma, e aí quando eu entro na faculdade eu entendi, eu falei, olha, realmente aqui é o lugar que eu quero estar, e aí eu passo empreendendo com N coisas, né, eu brinco que eu gostava de fazer rolo não da forma errada, né, fazer coisas erradas, mas Fazer rolo negócio. no sentido de comprar e vender, né? Eu adoro isso, né? 25 de março, Brás, Paris. Você tá em casa. Eu tô em casa ali. E aí eu passei fazendo isso até que chegou um momento que eu atingi algumas metas financeiras que eu tinha. E eu falei, e agora? E aí eu falei, putz, aqui é só fazer dinheiro por fazer dinheiro. E a Link, né, ela sempre ancorava muito nessa questão de criar branding, de criar equity, né, principalmente, né, de gerar valor de fato para a sociedade. E eu acabei tendo um episódio aí onde eu cheguei a ter uma operação que eu escalei para 10 cidades. E nessa operação eu precisava de um sistema. E aí tinha uma pessoa na minha sala que não era programador, mas ele sabia criar sistemas sem codar, que é o Bernardo. Sim. Isso você tava fazendo tudo sozinho. Dos meus 17 aos 20 anos, eu tive alguns sócios em tipo, essa lojinha, vamos ser sócio junto. Mas o negócio em si era 100% sozinho, assim, eu tinha um monte de gente que me ajudava, mas na real era... Tá, mas o plano era seu. Ou Era seja, meu. quem Tipo, desenhou o plano... Quem assinava, quem pagava todo mundo no final do dia. então era você. Era tudo eu, né? E teu norte era produto. Não era Meu- software, não era nada. Nada, era volume. Comprar e vender o que você imaginar. Esse cara aqui, ele veio da venda mais tradicional possível, que é varejo de interior. Isso. Entendeu? É a venda mais tradicional que existe. 14 anos, esse cara tava já na frente do balcão das lojas do pai dele ali, vendendo, e a galera chegava, ele tentava entender se ele conseguia botar um produto a mais pra pessoa. Então, assim, isso aí. mais tradicional possível. Software era uma coisa pra ele, na época, pelo menos, nada a ver né, pra mim. nova, assim. Nada a ver pra mim. Eu E não na China acreditava. você fez isso também. Na China eu virei promoter de balada, eu vendi, eu fiz várias coisas na Você China. vendeu, basicamente. eu Fez ganhei negócio dinheiro. na China. Isso mesmo. E aí qual que foi o grande ponto, né? Que aconteceu? Então eu precisei criar um sistema para gerir essas lojas. Eu chamei esse meu amigo, que é o Bernardo, que é meu sócio também, um dos fundadores da Gaio. E aí o B vem, a gente, além de amigo, ele era da minha turma da faculdade. Então, além de amigo, a gente começou a fazer negócio junto, era colega, a gente começou a fazer negócio juntos, viramos muito amigos. E aí chega num momento que eu percebo que o B não tava bem, assim, o B, né, um adendo aqui, mas o B era bolsista da faculdade, né, que a gente já se formou, então ele era bolsista, e aí eu percebi que ele não tava muito bem, fui entender, ele tava tendo uma dificuldade ali financeira, eu falei, pô, Bezão, graças a Deus hoje eu não tô precisando, eu tô fazendo o dinheiro que você precisa, eu faço muito rápido aqui com a minha operação.
Pô, irmão, se precisar, a gente abre um negócio junto, eu te dou uma cartela de clientes, mas voltar pra Belo Horizonte você não vai. Relaxa. Top, hein? E aí, Depois a gente conversa, tá? Quando terminar aqui o podcast, né? A gente vai virar brother e... Bom, enfim. isso mesmo, com Brincadeiras à certeza. parte. E aí eu falei isso pra ele, porque é uma pessoa muito boa, vocês têm que conhecer também. E aí eu falei isso pra ele, e aí a gente decide... E aí nisso, no meio dessa loucura, eu acabei abri uma oportunidade, era final de 2022, época de banca de jornal e tudo mais, de Copa, né? Então vocês lembram figurinha. Eu falei banca de jornal em 2022? Não, O que não, aconteceu em 2022? Copa do Mundo, Aham. e aí a gente tem figurinha da Copa, certo? Sim. Eu descobri uma oportunidade ali, em uma semana eu vendi 330 mil de figurinha. Caraca! Em uma semana eu vendi isso e aconteceu um negócio que eu consignei uma caixa e o cara me mandou uma mensagem chorando, assim. Então foi um movimento muito pequeno pra mim, mas pro cara foi muito Foi impactante. gigante. Era tipo um dono de banca, assim, que, pô, a venda tava indo mal pra caramba e o Marcos chegou, tipo, ele não tava conseguindo comprar pra poder vender depois, tipo, o capital Sei, de giro ali sei. tava ruim. Aí o Marcos chegou com essa proposta de consignado, basicamente, pô, salvou o cara. Salvou o cara, salvou porque o o cara cara, tá é. precisando de caixa ali. Isso aí. E aí ele me mandou um áudio, tipo, refletindo sobre várias dores da banca e tal, chorando, assim, nesse áudio. E aí nisso eu tinha uma viagem que a gente ia com a faculdade pra Tel Aviv. E nesse ano já era um ano que tava mudando muita coisa no meu conceito. Porque como eu falei, no começo do ano eu tinha batido algumas metas financeiras, que era o que eu imaginava. Eu falei, opa, e agora? Tipo, bati e agora? Agora eu vou pra casa, vou Agora dormir. eu vou pra casa, eu vou pra Tel Aviv. Não, Né? e aí tinha essa viagem mais pra frente, que a faculdade ela faz essas viagens, e aí eu acabei indo pra Tel Aviv, eu cheguei lá, e aí a gente chegou lá em Tel Aviv, e a primeira coisa que a gente teve lá dentro da universidade foi a pergunta do professor. Quem aqui quer ser dono de uma startup? A sala inteira levantou a mão. Quem aqui... Você levantou ou não? Com certeza. Aham. E aí, quem aqui... Mas o meu conceito de startup era muito diferente do que acabou sendo depois. Mas, assim, pra mim era era a mesma... Quem quer ter uma empresa? Quem quer ter uma empresa? Era a mesma pergunta que ele fez. Quem quer ficar rico? Depois ele perguntou. E aí as mesmas pessoas levantaram as mesmas mãos. E ele falou, então, isso é impossível. Ou você é dono de startup, ou você é rico. E aí, tipo, todo mundo falou, o que tá que é acontecendo e tal. E esse cara ficou 14 dias metralhando e falando só coisa ruim sobre ser dono de uma startup. Só que pra mim, em vez de ser uma coisa ruim, Você- começou a me intrigar. Não é possível. Se tem tanta gente que fica rico com isso, como que esse cara só tá falando isso? Então eu comecei a ficar meio revoltado, assim, Mas né? será que ele não tentou? Porque Claro. o que eu percebo muito é as pessoas romantizarem, seja startup, seja empresário, seja não sei o quê, só vê o lado bom, né? E só é maravilha, você cria uma empresa, você fica rico e maravilha. Na tese Cara, na tese é maravilhoso. exatamente. Quando você Maravilhoso. entra e começa a empreender, você sabe muito bem, enfim, todos aqui, né, que não é só isso não. Perfeito. E aí, nisso, E aí, quando acabou no último dia, ele falou, agora, se vocês quiserem impactar pessoas, se vocês quiserem realmente fazer algo que vai ter valor no mundo, sejam fundadores de startup, passem por esses problemas, e aí o dinheiro vai ser consequência, e realmente, aí vocês vão Top ser pra podre caraca. de rico, e aí tudo certo. E eu falei, opa, então realmente é esse nível de jogo que eu vou jogar agora. Volto, Mas foi para um outro nível, né? Ele conseguiu realmente subir a régua ali. ele mudou minha mentalidade em relação a só fazer dinheiro e, do outro lado, né, gerar valor de fato, gerar o Impactar a vida das equity. pessoas. Ressignificou, né? Ressignificou Exatamente. muita coisa. E aí, quando eu volto, eu já tava com essa dor das bancas, né? Eu volto, chego para algumas pessoas e faço uma oferta e falo, galera, quem quer ser, eu vou começar a consignar produtos para as bancas, porque eu acho que aqui tem uma margem muito grande. Vou começar com Copa do Mundo, porque eu tinha muito acesso ao produto da Copa do Mundo. E aí eu começo, e aí entre as pessoas que eu falei, uma delas foi o Bernardo, foi a única. Eu falei numa sexta-feira, chegou segunda-feira na aula, ele chegou com o computadorzinho assim dele, botou. Na época o B tinha um Motorola, pra você ter noção. Um Motorola, um computador velho lá. Olha que loucura, né?
lembrando disso. Hoje o cara tá com um M4 da Apple, com iPhone não sei o quê. MacBook lá, MacBook, Pro Max, Pro, Black, não sei. cromado. É, isso aí. Tudo E lá. aí, ele chegou e colocou assim, tamo rico. Eu falei, o que você tá falando? Tipo, 8 horas da manhã de uma segunda-feira, não quero conversa com ninguém, né, na aula. Ele, tamo rico. Meu, eu fiz todas as projeções aqui e tal. Resumo, em uma semana a gente colocou a operação de pé, começamos a rodar, depois de 2 meses, a gente tinha colocado 2,6 milhões de reais consignados em 370 bancas. O Rappi chamou a gente quando acabou esse período de 1 mês e meio, 2 meses. E a Karen também é uma peça muito chave na construção de todos os meus negócios da minha vida. É a primeira colaboradora da minha vida e ela tá comigo em tudo. Então, uma pessoa muito chave, assim. E então ele, a Karen e um robô de automação, fizemos essa operação muito rápido. E aí chega no final dessa operação, o Rappi chama a gente. E a gente e fala, olha, a gente tá com mais de R$1 milhão de figurinha, não vende, deu tudo errado, vocês nos ajudam? E basicamente o Rappi deu um valor, um custo, que a gente tinha mais preço do que a distribuidora oficial da Panini em São Paulo. Caraca. Então, por causa de 5 centavos, mas esses 5 centavos mudava o jogo no volume. E aí esses 5 centavos a gente começou, né? A falar, a gente é o fornecedor mais barato de figurinha de São Paulo. Em 2 semanas vendemos 1,2 milhão de figurinha. Então, foi um negócio muito rápido, assim, em 2 meses, pum, a vida mudou, assim. E aí, no que isso muda, a gente começa a falar, tá, qual que vai ser os próximos passos agora? Mas que foi acabou... muito fácil. Manda alguma coisa aí mais pauleira, porque... Não, é fácil não, foi, eu acho que é a operação mais estressante da minha vida. Os caras postavam foto, mandava lá sempre. Não, eu dormia na faculdade. O carro, assim, ele e o Bernardo no banco da frente ali, motorista e passageiro. Atrás, eles gravando. Tem esse vídeo, inclusive, a gente usa na Guide de vez em quando esse take, mas é tipo, os dois na frente. Caixa, e não dava pra ver nada atrás. Inclusive, pra bater ali eram 2, porque não. Só caixa. Não dava pra e os ver caras mais foram nessa nada. loucura, meu. Nessa loucura, tipo, levando de lugar pro outro, estocando na casa do Bernardo, as caixas. Tem um dia, o primeiro jogo da Copa de 2022, a gente acordou 7h30 da manhã, mandamos um pix de R$250 mil pro Rappi, alugamos um carro, e ficamos o dia inteiro ali pegando, enchendo caixa, e sei que você imagina, cada caixinha daquelas que a gente vendia era tipo R$4 mil. É o valor de venda, teoricamente, dela, né? E a gente ficava indo no Rappi. Então, você imagina o tanto de motoboy que tinha olhando a gente enchendo. E 2 moleque de 20 anos. Tipo assim, a gente falou, Bermuda meu, e chinelo ali. bermuda e lotando o negócio. chinelo. E aí eu falei, a gente vai ter que começar a trazer alguma coisa. Aí a gente levava coca, porque a gente... Ou a gente fica amigo desses caras, ou a gente vai virar a esquina e a gente vai ser assaltado, né? Mas enfim, e aí... 4 horas da tarde, na hora que começou o jogo, tinha 290 mil. Tipo, a gente fez 40 mil limpo, assim, na nossa mão. Tinha R$40 mil, assim, vivo. Muito top. Muito louco. Mas o grande ponto foi, a gente percebeu que a gente estava construindo um negócio muito tradicional ainda no nosso conceito ali. A gente queria nos arriscar um pouquinho mais. Mas o principal foi, a gente percebeu que era um negócio que a gente ia ter que trabalhar do jeito que a maioria dos empresários tem que trabalhar no Brasil, que é essa questão de impostos e não sei o que e tal. A gente sabe como é isso, a economia real. Foi nesse momento que vocês os contrataram, inclusive. Perfeito. Brincadeira. Tem que jogar esse jogo, né? É o jeito de jogar o Brasil. Mas a gente falou, pô, a gente tá muito novo pra já precisar jogar esse jogo, né? A gente sabe que se precisar a gente dá um jeito, é muito rápido a gente fazer volume nesse mercado. Inclusive, me corrija se eu estiver errado, mas assim, pô, os caras vendo um monte de gente da faculdade, o ecossistema de startup ali, a galera criando aplicativo, criando solução pra software de não sei o quê. Sim, e vocês E aí ali meio eles- que no tradicional ali. Eles pensando, pô, a gente tá construindo um Frankenstein aqui de logística pra venda consignado. Tipo, um negócio super tradicional. E quando você fala que precisou montar um sistema, era um sistema meio de ERP para controlar tudo isso ou não? Lá atrás, não era essa operação específica, era minha operação. Eu tinha 10 deliveries, assim, em 10 cidades. E era Vendia de tudo. Era um aplicativo que eu precisava. Eu criei um aplicativo. Não sei por que eu quis criar um aplicativo. Tipo, eu precisava de alguma coisa pra gerir o estoque de tudo. E aí o B deu essa ideia, né? Tipo, ele falou, meu, por que a gente não cria um aplicativo? Então eu falei, tá bom, legal. E aí ele criou pra mim.
E aí foi por isso que a gente começou lá no final de 2021 foi quando teve essa aproximação nossa. Uhum. E aí, então, voltando, a gente começou a perceber tudo isso que estava acontecendo, o cenário que a gente estava inserido, e a gente viu o ChatGPT nascendo. E a gente começou a entender que as estratégias que a gente usava ali para vender dava para ser potencializada através do ChatGPT, e uma delas que a gente tinha visto a gente tinha visto um vídeo para criar um sistema para dentro da Banquei, chamava Banquei a empresa, e dentro desse vídeo o cara fazia sites. E aí o B falou, olha, com o ChatGPT dá pra gente criar isso aí. Então a gente começou, enquanto a Banquei estava existindo, a gente colocou o irmão do B, que é mais velho que ele, a gente colocou ele para começar a pensar em como que dava pra gente fazer esses sitezinhos e deixar isso como site job, assim, pra gente ganhar um dinheiro a mais. Uhum. Só que aí o B foi pra BH. E eu continuei resolvendo tudo que tava acontecendo da Banquei aqui em São Paulo. Na hora que o B chegou lá, ele falou, Marcos, a ideia tá ficando muito boa, tá ficando muito legal. Agora eu consegui ganhar um dinheiro, mas eu não quero ficar na comunidade. Eu quero dar all-in de novo, vou reinvestir tudo, eu não tenho medo disso. E eu quero criar alguma coisa de tecnologia, tipo, eu gosto do que a gente está construindo, dá para ganhar realmente muito dinheiro, mas eu quero me arriscar ainda mais, eu quero criar algo de tecnologia. Ele tinha a mesma idade que você? Ou tem a mesma idade O B que você? é um ano mais velho que eu. Tá. Eu tenho 23, ele também tem 23 agora, mas ele faz 24 esse ano. Uhum. E aí, basicamente, eu comecei a discutir, né? Foi o dia que eu percebi que eu podia ser sócio desse cara. Porque foi a primeira vez que a gente discutiu muito. Só que, tipo, não foi uma discussão... Não foi uma briga, foi uma discussão. Uma briga, perfeito. E aí eu falei... E aí o ponto final foi... Eu virei pra ele e falei assim, Bernardo, então você quer fazer isso? Me prova que a gente consegue ter um produto em um final de semana. Se eu vender esse produto na outra semana... Eu assino embaixo que eu pivoto, mas vai ser a última vez que eu vou pivotar na minha vida. Não pivotar em relação à solução, mas pivotar em relação ao branding, à marca. Isso me dava muita angústia, assim, porque eu fazia várias coisas, eu tinha um monte de marca criada, e nada eu construía muito, sabe? Uhum. Eu acho que ele tem aquela pegada do builder, né? Então, puta, uma vez que construiu, você quer partir para outra, enfim e tal. Eu tinha muito essa cabeça. Só que eu queria... O Tel Aviv tinha me mudado a um produto, um canal, um foco. Tipo, eu queria começar a me disciplinar melhor nesse sentido, né? Colocar minha energia tudo em um lugar só. E aí, quando aconteceu... E realmente aconteceu. Então, a gente entrou numa sala, né? Numa sexta-feira, numa sala da Link, no final de janeiro de 2023. A gente entra na sala na sexta-feira. Na segunda-feira tem um MVP pronto. Na terça, a gente apresenta para o Álvaro, que é que é o fundador da faculdade. Uhum. Ele postou a gente no Instagram dele, na época um Instagram de quê? 150, 200 Cara, mil? esse vídeo explodiu. Foi um stories, na Foi real, um mas eu lembro story. que, assim, a faculdade inteira viu o vídeo, todo mundo conhecia a Gaio no dia que eles meio que criaram o negócio. Mas vocês começaram com o quê? Qual era a Então, proposta inicial da Gaio? Era um criador de sites pelo WhatsApp. Pelo tá? WhatsApp. Então, basicamente, você entrava numa conversa do WhatsApp, respondia 5 perguntas e já tinha um site pronto. Isso através de inteligência artificial. Isso basicamente, acabava... assim... potencializava a ideia. O que a gente fazia, basicamente, pensa, né, numa engenharia, Uhum. eu pegava essas 5 perguntas, essas 5 respostas dessa pessoa, Uhum. eu pegava essas respostas, eu já tinha um prompt preparado para entrar essas respostas, então, ó, esse é o prompt, aqui são as respostas, jogava pro ChatGPT, o ChatGPT criava todo o texto do site, Uhum. tá? Ele me devolvia e colava isso num template, Tá. X, e aí eu mandava o link pro cara. Era Então, parecido com o Wix ou não? muito diferente, porque era muito mais simples, entendeu? Wix- Era literalmente um... Você tinha que montar, né? Cara, era uma conversa no WhatsApp. Imagina, uma conversa do WhatsApp cria um site. Ele literalmente... Mas eu digo, a estrutura do site era parecida com o Wix ou... Era uma LP, assim, Tá. uma LP padrão, só que ela era muito feia. Era Muito feia? feia, muito feia. Assim, era muito feio. Eu lembro que ele me mostrou uns na época. No caso, a gente não trabalhava junto, mas eu cheguei a ver e tal. E, assim, não só era feia, como era LP.
Não Era era, uma não, landing não page. fazia Não um era um site site. robusto. Era tipo, era o público-alvo era tipo autônomo, assim, sei lá. É. Um Mas cara o cara não tinha nada e a partir daquele momento o cara ia ter alguma sei lá, coisa. o cara é dentista. E ele tem um escritório dele ali pequeno, fatura pouco e tal. Ele não tem uma LP, ele não tem um lugar, ele vai tudo pro WhatsApp. Ele quer ter um negócio só pra capturar a galera. Pum, Sim. vai lá. Era basicamente, tipo, resolve a dor tal. Custo mas- baixo. Sabe uma coisa que eu vejo, que eu quero aproveitar e comentar Isso aí, aqui, é o seguinte, GPT, né? E eu, assim, pelo menos as pessoas que eu conheço, utilizam muito mal o chat GPT. Então faz perguntinha básica, e é óbvio que ele vai te dar uma resposta básica, não cria um prompt, não cria nada, tal. E as pessoas têm muito, como que eu posso dizer, preconceito em relação a documentos feitos com o ChatGPT. Cara, quem não sabe, quem não conhece da matéria, cara, não vai conseguir nada com o ChatGPT. Então, falando um pouco do direito, cara, você pode fazer uma peça inteira com o ChatGPT. Vai ficar boa? Vai ficar boa. Mas eu identifiquei aqui que essa peça foi escrita pelo ChatGPT. E daí? E daí? Cara, quem colocou as informações ali, quem sabe realmente fazer aquele negócio, foi um especialista. Sem especialista vai ser uma porcaria. Né? Perfeito, Então, assim, perfeito. e você utilizou isso de uma maneira ainda mais sofisticada, né? Que é para Porque- criar um produto, enfim. O que a gente queria ali no início foi, a gente falou, galera, existe esse negócio IA. Uhum. Ninguém nem sabe o que é ainda. Tinha acabado de explodir a bolha, Uhum. né? E principalmente nos Estados Unidos, aqui tava começando a explodir. A gente falou, é só a gente só quer ter um produto que a gente fale, tem IA. E por isso o @gaio.ai. Porque a gente falou, a gente só precisa entrar nesse mundo. Entrou, depois a gente vê o que vai acontecer, mas é o mais rápido possível. Qual que é o produto mais rápido que a gente consegue lançar para as pessoas falarem, nossa, que legal. E a gente nem sabe se vai ser bom ou não, mas vamos entrar. Mas vamos entrar. Que fique claro, tá? Uhum. Tem a inteligência artificial hoje, tá? Uhum. Não tá só no arroba, não. Não, Só- sim, Não, sim, né? sim. E de lá para cá, acredito que Não, evoluiu pra Não caralho. tem nada a ver a tese hoje. Perfeito. Mas enfim, então a gente cria isso. Desculpa que eu me alongo nas minhas conversas. Não, aqui. imagina, Não, mas- deu 1h30 até agora, mas a gente tem aí mais o resto do dia. Então, basicamente, a gente começa a Gaio em janeiro, tá? A gente passa por a gente começou com 2 programadores, ou 2 outros. Começa eu e o Bernardo, Aham. mais outros 2 programadores. Então contrataram 2 DVs. Contrataram não, mas trouxeram pro time. eram sócios. Eram sócios, tá. Entraram como sócios. Um deles era o irmão do B e o outro chamava Henrico, era uma pessoa, um gênio, basicamente. Só que qual que foi o grande dor que a gente teve? A grande dor da Gaio, a maior dor da Gaio que a gente teve no início, os próprios programadores. Por quê? Um mês depois, o Henrico, que é um baita gênio, só que ele quis fazer outras coisas, então ele saiu. Uhum. Aí depois, um período depois, o valor que a gente conseguia, que a gente estava gerando ali, não era suficiente pro irmão do B. Então ele teve uma oportunidade absurda, teve que também sair. Uhum. Então eu e o Bernardo, que não sabia fazer nada de tecnologia, e no meio disso já tinha aparecido o Thiago nas nossas vidas, que é o que no início entrou, como o Thiago entra, né? Uhum. Como a gente tinha um produto digital, a gente queria basicamente já produzir conteúdo desde o início. Então se vocês entrarem lá e ir para os primeiros vídeos da Gaio, no dia 21 de janeiro já tem um vídeo que eu postei, que é um por trás ali da gente criando as coisas, e eu que fazia os vídeos no início. Uhum. E aí a gente descobriu que tinha um cara lá na Link que sabia fazer TikTok. O B começou a conversar com ele, tal. A Link, ela fazia uma ação, todo começo de semestre, ela escolhia empresas e ela botava uma dor assim e colocava todos os outros alunos para 20 pessoas vão ajudar essa empresa só para socialização Sim, e tal. E sim. virava, essa primeira semana de aula era super legal, assim, virava uma dinâmica, todo mundo buscando. Era tal. tipo, acho que nesse que o Thiago participou, por exemplo, vocês têm uma semana aí pra poder fazer, que é a primeira semana de aula, né? Não tem aula, é essa competição. Aí, basicamente, o tema era, se não me engano, acho que era fazer um lançamento da empresa, acho que era esse, e teve um outro que era fazer um vídeo que ia ser transmitido no Minhocão sobre a empresa. Tá, então Era um aproveita, negócio faz o assim, networking aí, E aí verifica. pensa, tem a faculdade inteira, todos os alunos,
eles dividem, vamos supor que tem 10 empresas participando disso na primeira semana. Eles dividem lá, e aí vamos supor que dê 20 alunos por empresa. Aí é quase que, tipo, escolher time, assim, no futebol, Entendi. sabe? Tipo, só que no caso inverso, as empresas aqui, você entra na empresa se quiser e você é meio que obrigado a trabalhar com aceitar essa com esses empresa caras. na primeira semana. O que eu acho bem legal, porque, tipo, tem gente que não tá empreendendo ainda e tal, é E legal. o cara ver de vai perto. na prática ali e vê. E aí o Thiago queria muito participar com eles, por quê? É, O Álvaro tinha postado aquele stories lá, falando, aqui os meninos, o Bernardo e o Marcos, eles criaram a Gaio aqui, que faz site por WhatsApp, não sei o quê. Negócio hypado. Você acaba se identificando. Todo mundo querendo Não, participar. mas não foi isso. A gente tinha que fazer um vídeo de 30 segundos falando por que a pessoa tinha que participar. No nosso vídeo a gente simplesmente chegou e falou assim, você aí, você tá querendo ganhar um dinheiro? É a primeira semana de Verdade. aula, você nem sabe o que você vai fazer, você nem sabe quem são as suas empresas. Vem pra Gaio que a gente vai te ajudar a ganhar dinheiro. É uma semana pra gente ganhar dinheiro juntos. 5 minutos as vagas esgotaram. Puta pitch desse aí. de o longe, Meta já cancelou a longe, conta de vocês. Então- E eu tava com um outro projeto meu antes que eu tinha, e eu coloquei a minha empresa no negócio, e eu lembro que os meus amigos que eu queria que entrassem, falaram assim, cara, já me inscrevi na Gaia, acho que foi mal. E você tinha uma escolha, tipo, você podia escolher uma empresa pra entrar, se você não passasse nessa, não tivesse lotado, ou se tinha que escolher outra, que aí se tivesse no prazo, ou se ia ser alocado em alguma. Então eu falei, pô, cara, todo mundo foi pra Gaio, que isso? Cara, Os caras estão muito hypados. Aí depois que eu fiquei sabendo que eles fizeram esse negócio aí das vendas, tal, de, vamos fazer dinheiro junto. Cara, assim, falando um pouquinho da Link, eu não conheço a Link e tal. Mas sabe como que eu vejo, assim, quando falam da Link pra mim? Um Google. É mais ou menos um Google, mas assim, um monte de cara nerd, né? Nerd no bom sentido, assim, que, manja muito de tecnologia, tal, e todo mundo gênio, né? Então, e aqui, né, vocês estão na minha frente, isso aí é só um estereótipo que eu criei na minha cabeça, gênio, eu acho né? que Eu acho que vocês são mesmo, enfim. É a primeira vez que eu escuto esse estereótipo da Link. Eu também. É mesmo? É a primeira vez. Porque, assim, em geral a galera fala, faculdade de playboyzinho ali e tal. É o menzinho. E é isso, é o menzinho. É o menzinho. É isso que a gente escuta da Link. Fala que é tipo, é um INSPER com mais dinheiro. É o que a galera. Pelo menos é a visão que a galera Olha tem, isso. né? Mas. Não. Essa visão, primeira vez, de longe, assim, disparado. Mas assim, só é um adendo no que a gente tá falando, mas a Link, igual qualquer outra faculdade, né, eu acho, principalmente as particulares, quando a gente pega GV, INSPER, sei lá, IBMEC, qualquer uma dessas, a gente sempre vai ter, né, a porcentagem lá, o Pareto, ele sempre se encontra em todos os 80-20 lugares. vai estar... Então vai ter os 80%, infelizmente, vão ser filhos de papai que foram forçados a estar lá ou que só estão lá porque os amiguinhos entraram e porque agora hypou e é a faculdade mais cara do Brasil. Mas você acredita De empreendedorismo. mas você acredita que mesmo lá, ainda Pareto se aplica lá? Sempre, em todo lugar. Não, E- cara, fala pra você. É o que o Marcos falou, 80-20, só que assim. Só que é isso. Isso tirando aula, tirando o evento que tem viagem, que tem os negócios internacional que tem na Link, só conhecer esses 20% e ter a chance de estar trabalhando junto. Esse é o ponto. Vale a mesma Os coisa. 20% da Link, que são bons de verdade. São bons fora do comum. E esses 80%, mesmo que eles possam ser mais, tipo, não tão muito... Estão ali, só que são pessoas que o nível delas já é mais alto. Tem muito fora Então, da assim, curva. mesmo muita que a influência. pessoa seja um... A barra é muito alta. Um 80, ele tá falando- fora da curva. Não, falando, né, o português chulo, um vagabundo ali, passa os 4 anos sem fazer nada. Esse cara, ele vai conseguir sentar com você aqui e ele vai te dar uma aula que ele vai te iludibriar da mesma forma, entendeu? Tipo assim, as pessoas, elas são inteligentes, tipo assim, não é um lugar que tem gente, tipo, mediana. Mesmo a pessoa que seria a mediana dentro da Link, Ela, tipo, a barra já é se um jogar pouquinho no alta. mercado, ela tá acima do mercado. Porque se você pegar pelo processo seletivo, cara, o É, cara ele exatamente não isso. pode ter conhecimento técnico nenhum. O cara não sabe nada sobre nenhum tópico. Pelo menos falar bem é garantido que ele sabe. Isso aí. Se comunicar, ele sabe. Sabe uma processo coisa que me chamou a seletivo é todo atenção mundo. quando a gente estava conversando lá no escritório ainda, e você falou, e aqui também, né? Mas é essa questão de mentalidade, né? Que para entrar
na Link, você precisa ter uma mentalidade já meio que empreendedora. Né? Se você não tiver essa mentalidade, Você tá não no que lugar você vai errado. ficar fora, mas você vai sentir talvez ali um peixe fora do aquário ali, né? Cara, Ah, eu sinto. em geral, lá dentro, sim, é o que eu falei, 80-20, não tem muito como fugir disso, mas você vê a galera construindo coisas, você vê a galera se arriscando, tomando controle da própria vida mesmo Sabe- ali, tipo, sabe uma querendo ou não coisa- te levanta. Sabe uma coisa que muda muito o jogo? O ambiente. Não, também, né? Mas óbvio, mas eu digo assim, só pra você. O detalhe que pra mim que muda todo o jogo. Se você pode ir dentro da GV, você pode ir numa aula, toda a primeira aula de qualquer professor, Uhum. existe uma pergunta muito clara, tipo, ele quer conhecer os alunos dele. Sim. Qualquer lugar que você entrar numa sala de aula, onde para meninos de 18, 19 anos, vai ser perguntado quem aqui tem uma empresa. Tipo assim, em que lugar? E quem vai levantar a mão? Tipo, dentro da a minha turma, da minha turma, eu tenho empresa que nasceu junto com a gente, que tem valendo 150 milhões de reais de valuation, entendeu? Uhum. Então, eu acho que da minha sala, a gente era uma sala de 50, depois foi diminuindo, mas, sei lá, fechamos em 40 e poucos. Eu acho que tinha, tipo, no primeiro dia de aula da Link, tinham 10 pessoas que tinham alguma coisa assim. Então, eu acho que é muito sobre isso, sabe? Que professor ele tem a coragem de Não. perguntar Cê- em qualquer outro lugar? Você quer ver? Vou até fazer um comparativo aqui. Eu fiz uma pós-graduação em administração na GV, né? E lá eu encontrei um dos professores mais inteligentes, ou que tem a memória mais ferrada, assim, que eu já tinha conhecido. O cara não pediu para se apresentar, cara. Ele começou a aula tal, e ele olhou assim e falava assim: Rafael, conta um pouco do seu escritório de advocacia. Aí eu falava assim: como assim, cara? O cara conhece o Rafael, né? E aí o Rafa falava um pouco, eu tava ali, pô, isso tem tudo a ver, então, com Alexandre. Porque o Alexandre trabalha nisso, pô, e não sei o quê. Aí eu fiquei meio desacreditado, assim, né? Eu falei, cara, não é possível, porque, obviamente, que você manda o seu currículo para lá, tá? Ele tem acesso à sua foto e tal. Mas eu falei, não, tem alguma coisa errada. Daí eu levantei a mão, né? Para ver se ele ia acertar comigo também, né? Porque eu não tinha nada combinado com esse cara. Cara, o cara acertou, o cara sabia. Ou seja, ele estudou A turma, né? a carreira de todo mundo ali. Obviamente que tinham pessoas um pouco mais velhas, que já tinham uma carreira mais consolidada, outras que não tinha tanto, enfim. Mas o cara conhecia todo mundo. Achei fantástico. O animal. Sim. E a idade do ganhou pessoal a da... confiança de todo mundo. Ganhou. Desculpa te cortar. Não, que isso. Ganhou confiança. A galera, o cara chega, já conhece todo mundo, sabe? Cada um. O pessoal ia com vontade pra aula dele. Exatamente. Era a aula mais disputada. E a idade do pessoal da Link é mais ou menos 20 e poucos anos? Então, em geral, nas primeiras turmas, principalmente, a média era um pouquinho mais alta, né? Acho que uns 20, talvez. Por aí. É uma média. É bem variado, na real, uma média normal, mas que nem a minha turma, por exemplo, que eu entrei na quinta turma da Link, acho que talvez seja a mais, tipo, quando a galera entrou, mais alta. Tem gente, tipo, tem muita gente ali no meio dos 20, assim, então, tipo, 23, 24, 25, tem gente de 30, tem... Mas não Mas, só mas muito tem disso. tiozão ou não? Cara, acho que a pessoa mais velha da minha turma, da Link eu não sei quem é, mas da minha turma era 31, acho 32 anos. Aham. Na minha Eu tava turma. afim de fazer link, mas acho que não vai rolar, não. Os caras vão falar, ô tio, Não, já mas aí, passou a sua época. mas aí tem um MBA lá, aí tem Aham. outras coisas que faz sentido. Você quer que eu, desculpa interromper, mas eu quero falar aqui como que eu conheci vocês. Tá. E aí eu vou Só- fazer só uma vou fazer outra uma pergunta coisa. na sequência. Só vai lá. Só pra eu finalizar Tá, a o pergunta raciocínio lá aqui. do início que eu não Aham. finalizei. Então como a ideia da Gaio veio, tá? Então, a empresa Gaio, ela inicia dessa forma, como eu te falei. Então, nessa transição entre Banquei, né? A gente acabou Banquei e começamos Acabou ali... a banquei?
A gente pivotou 100%. Tudo que Vocês tinha nem da banquinha. venderam a operação. Nem deu tempo. Já falaram isso com a gente, mas, meu, foi muito rápido. A banqueira, ela surgiu, em 2 meses ela já tinha faturado aquele valor que eu falei. Já cumpriu a missão. E era uma coisa já esporádica, porque era um produto de Copa do Mundo, era um negócio de momento, assim. Foi criado para aquilo. Vem aí. Então, já tenho muitas mensagens no meu WhatsApp. E aí, basicamente, então, foi assim que a gente iniciou. Aí a gente contou essa parte, né, de como o Thiago... Aconteceu o que eu falei ali do... Né, só Ele era um concluindo. produtor de conteúdo. Ele era um produtor, ele tentou entrar lá na nossa empresa, ele não conseguiu, porque ele não conseguiu se inscrever. Acabou que ele ficou ali do nosso lado, ele não ficou indo na empresa que ele foi, ficou trabalhando com a gente. Chegou no último dia, ele simplesmente falou assim... Eu não tinha conhecido muito bem ele nessa semana, tinha muita gente pra falar. Era quinta-feira, 8 horas da noite, só tinha gente na Link. Eu e o B tava assim, um do lado do outro. Aí ele chegou assim, saiu de uma sala e falou, olha, o prazer aqui, eu sou o Thiago e tal. Ouvi falar muito bem de vocês, viu que vocês fizeram aqui, achei do caramba. Ó, não sei se você sabe, mas eu acabei de me demitir e eu vou começar a trabalhar com vocês. Ah, eu tenho um caso parecido com esse. Aí eu falei assim, como assim? Como assim, Thiago? Aí eu ri, né? Falei, que legal, meu, mas a gente não tá contratando agora e tal. Ele falou, quem falou de contratar? Eu falei, como assim? Aí ele falou assim, Muito não, parecido, eu né? quero trabalhar com vocês, eu vou começar a trabalhar com vocês. O Bernardo disse que vocês têm uma dor de produção de conteúdo, vocês querem produzir conteúdo, eu sei produzir conteúdo, eu vou trabalhar pra vocês. Aí eu falei assim, calma aí, que ninguém trabalha de graça comigo. Desci a escada, combinei uma comissão se ele trouxesse venda pelos conteúdos, e aí o Thiago começa a produzir conteúdo com a gente. A gente começa, então, né, essa produção, o Ti começa a criar todo o conceito de marketing da Gaio, como é hoje. Então a gente passou 4 meses ali para viralizar, a gente acabou nos mudando para Berlim juntos por causa da Link. A Link tem casas pelo mundo, e a gente foi para uma casa em Berlim dela, e aí lá lá a gente viraliza. Lá a gente entende o quanto que o Thiago era core para o nosso negócio. E aí a gente traz o Thiago ali como sócio. E aí a gente faz o quê? Ali naquele momento. O nosso grande gargalo que eu tinha falado era programador. A gente começou, a gente já tava no quarto. E não ia. A gente teve um baita problema com o checkout de pagamento. A gente chegou a criar 15 mil sites, só que a criação era gratuita. Usuários ativos do site a gente chegou a ter em 300, 400. Só que num momento de renovação, teve um mês lá que mais de 200 a gente perdeu. Putz. Tipo, o banco deu lá um negócio lá, não sei, o Asas tal. A gente voltou a ter usar o Asas agora. Mas eu fiquei muito puto com eles na época, porque, tipo, mais da metade do faturamento do que a gente tinha. Teve um churn ali em churn, massa. Tipo, metade da base, foi horrível. E aí nisso a gente fica puto assim, a gente se olha assim e fala, meu, o dinheiro, a gente tava bancando, né? O dinheiro era das figurinhas ainda. A gente se olha e fala, meu, o Bernardo chega pra mim e fala, meu, não aguento mais, eu vou dar meus pulos aqui, vamos testar outras coisas e tal, mas eu não quero mais ter programador, eu acho que a gente vai dar um jeito de se virar. E aí a gente começa a testar, até que a gente testa, a gente chega num... Chega num prompt. Não, a gente chega num momento que a gente tava, né? Você falou sobre coisas difíceis e tal. A gente tava na Europa por conta da faculdade, então a gente não tava tendo um aluguel, não tava pagando nada. Quando a gente volta pra São Paulo, a gente passa uma semana e a gente olha pros três e fala, meu, a gente tem que morar junto. Porque a gente ia morar 3 meses juntos. E a gente falou, meu, não dá pra gente ficar longe. Tipo assim, mais nessa fase. E aí a gente falou, de maluco, a gente falou, vamos nos mudar nós 3 juntos. E aí a gente muda a gente mora até hoje juntos ainda, os 3. E aí a gente muda pra esse apartamento, passa um mês, a gente começa a falar, meu, e o dinheiro? Estamos preocupados. Quer saber de uma coisa? A gente sabe criar as automações desde a época da Banquei. Vamos postar, a gente já tinha 30 mil seguidores no Instagram, vamos postar um vídeo falando sobre automação e a gente vai lá e encontra uns 5 clientes, faz um serviço de mini agência agora, garante um valor mensal ali pra gente sustentar e que a gente continua bancando alguém para desenvolver produto.
Quando a gente faz isso, pum, 2,8 milhões, 24 mil comentários, 3 mil pessoas querendo ter automação. Viralizou a parada. Um vídeo da Boca Rosa que tá fixado no nosso perfil. Pá, estoura. A gente falou, opa, 3 mil pessoas. 400, a gente fazia a pergunta pra pessoa, você pagaria R$400 por mês pra ter essa automação que você acabou de testar? 3 mil pessoas responderam que sim. A gente falou, opa, 3 mil pessoas vezes R$400, 1,2 milhões de MRR? Esse é o negócio. Foda-se tudo que a gente tá fazendo. E aí a gente pivota pela última vez. A gente começa... Aí sim começa a surgir a Gaio que é hoje. Entendeu? Então a gente vira dono de agência por 4 meses. Em fevereiro de 2024 a gente lança o nosso MVP primeiro. Depois a gente lança o MVP só como uma simplificação. A gente queria democratizar o acesso às automações de Instagram. Então a gente só fazia automação nessa época, de uma maneira mais simplificada. A gente entende que a dor da galera também era a produção de conteúdo. E aí nesse momento a gente começa a querer desenvolver um curso nosso para ajudar as pessoas a conseguir adaptar o conteúdo que elas já faziam para ter automação junto. Eu recebi mensagem pra caramba do curso. E aí é quando o Vini cruza a nossa vida. Por quê? O Vini, ele estava criando uma empresa de skincare masculina. E aí o Vini morou na minha casa por uns 3 meses quase. Tipo assim, era impressionante. O Thiago, ele andava, só faltava o Vini ir pro banheiro junto com ele. É que assim, um contexto, tá? Eu tava... Calma, menos. Não é assim também, mas ó, um contexto, só pra me explicar aqui, né? Eu e o Thiago, a gente era da mesma sala, a gente entrou junto, ficou na mesma sala por um bom tempo e tal. E aí, como a gente era muito próximo e eu tava numa empresa que eu precisava produzir conteúdo, meu sócio que fazia isso, ele tinha acabado de sair da empresa, então a gente falou, cara, preciso produzir conteúdo, alguém precisa assumir isso. Eu falei, tá, eu assumo, mas eu preciso aprender. Porque eu já tinha noção de bastante coisa de marketing, já tinha noção de tráfego pago, que eu fazia dropshipping antes, enfim. E eu falei, preciso aprender. Pô, Thiago, um dos caras mais próximos que eu tenho, muito bom nisso. A Gaia eu já tinha uns 50 mil seguidores, um negócio assim. Acho que 47, se eu não me engano. E aí eu comecei a ligar pro Thiago. Só que quando eu comecei a aprender, e tipo assim, de realmente tentar levar mais a sério e estudar nessa parada, o Thiago, o Marcos e o B, eles tinham acabado de ir pra Palo Alto, pra Califórnia ali. Então, tipo, tinha fuso horário e tal. Só que proximidade é uma merda, né? Porque aí eu falei, pô, eu tenho intimidade com o cara. Ligava de madrugada. Era todo dia, pelo menos 2 ligações pra ele, de meia hora rolava. E, óbvio, falava da vida, resenha ali, mas... Bom, então, ó, preciso saber disso. O que eu faço? Como é que eu faço isso aqui e tal? Me ensina. Aí ele foi me ensinando e tal. Eles voltaram pro Brasil, continuou. E aí, nisso que eles voltaram pro Brasil... Aí eu falei, pô, o cara tá presencial agora, irmão, e mora numa casa que, entre aspas, é quase uma república. Já era. Tô lá todo dia. Entendi. Aí eu comecei todo dia lá, todo dia lá. E aí, só contextualizando, né, que senão... Perfeito. Não, mas desde o começo já tinha sacado. E aí acontece isso, a gente lança o nosso treinamento, o Vini começou a fazer ali os conteúdos da empresa dele, e ele foi muito bem, assim, muito rápido, então eu já falei, opa, legal, e a gente, dentro desse nosso curso, chamava Conteúdo Sem Fim. Então as pessoas aprendiam até a fazer o conteúdo tipo nosso ali, porque a gente falava, pô, isso ajuda ela a usar o nosso próprio produto. E aí, nisso, a gente... O Vini saiu da empresa ali e tal, ele começou a fazer um vídeo para um possível investidor nosso, aí na hora que eu vi isso, eu cheguei, Thiago... Esse cara aqui é muito bom. Esse cara não vai pegar esse cara aqui também, não. Tipo, porque ele chama Rodrigo Terron. É um grande amigo nosso. Ele ia ser um investidor nosso. E aí o Terron, ele começou a pegar vários amigos nossos da Link e trazer pra contratar. Aí levou o Vini não também. Me ferra não, amigo. Pô. Me fisgou, o Vini cara. não. Me fisgou. O Vini não. Ele postou o primeiro vídeo, eu vi, eu falei assim... Pô, esse vídeo tá muito bom. Eu cheguei assim, Thiago, o Vini é o melhor aluno do Conteúdo Sem Fim. Tipo assim, não tem como, é a melhor pessoa, é o único cara que sabe fazer o que a gente sabe muito bem. Esse cara não tem como ele ir pra New Hack, que é a empresa do Teon. E aí a gente chama o Vini, né? Então o Vini, ele entra também aí com uma parte, né, a Link, né, ela ensina muito sobre equity, então assim, reter talentos no final do dia
a gente precisa, né, de ter equity ali Sim. junto. Então o Vini também entra obviamente, Uma participação tudo tem societária. que ter vesting e tudo mais, mas o Vini entra com uma proposta assim. O Vini entra, passa um mês, esse cara me coloca um quadro ali que a gente ganha 90 mil seguidores, que é o que você vai contar, entendeu? Por isso que eu falei, calma que a gente vai chegar Espera aí que a nesse gente momento. vai chegar lá. Então o Vini faz isso, a gente ganha 90 mil seguidores, vou deixar ele comentar sobre isso, porque isso aqui é bizarro. Só que eu tô olhando mais pro lado de produto, o que aconteceu nesse momento? Pensa assim, a gente tinha 50 mil seguidores. Em 20 dias entrou 90 mil novos seguidores. O meu jeito de vender, a minha estrutura de vendas, acabou. Porque começou a virar um caos no Instagram. Tipo, um monte de gente entrando, tinha ICP, e eu não conseguia responder todo mundo. E aí eu comecei a falar, eu tô perdendo dinheiro. Tipo, eu achei que ia vir mais gente, só que como a minha estrutura de vendas era pensada em 50 mil pessoas, agora... tipo, A depender da demanda, a sua operação vai pro espaço, né? Então, tipo, o que era pra ser uma demanda que era muito boa de eu aumentar faturamento, começou a ser um problema pra mim. E eu falei, não tem como isso ser um problema. Eu ganhei 90 Deixa eu mil resolver esse pessoas. negócio. E aí a gente entende que, basicamente, né, eu gosto de explicar assim, o que é uma automação dentro do Instagram? Você coloca a Gaio ali dentro do seu Instagram, certo? Hoje, no seu caso. Pô, são 120 e poucas 120. mil pessoas, mas... 126, se eu não me engano. Ó, aqui, ó, só vamos fazer essa análise. 1.692 posts. Mais todos esses destaques aqui que a gente tem. O que é isso? Basicamente, você dá a permissão ali para que, na hora que eu monitoro tudo que tá acontecendo no seu perfil. Na hora que eu vejo a palavrinha eu quero, eu mando aquele flow de mensagens. Tá o mercado inteiro olhando para como criar esse flow de mensagens. A gente também olhou, porque a gente tava fazendo os templates, simplificando. É a lógica básica de automação. É a lógica básica. Então, se é automação, a gente tem que olhar para como constrói a automação. Só que quando aconteceu esse momento, a gente falou, putz, eu já tô monitorando tudo. Eu monitoro todos os seus posts, então tudo que acontece no seu comentário, tudo que acontece na sua DM, resposta a stories, comentário em live, comentário, menção nos stories. Eu já tenho esse monitoramento de tudo, porque isso são os gatilhos. Sabe quando você seleciona Sim. onde vai funcionar o gatilho? Sim. Então já é um monitoramento que a API me permite fazer. Opa, se eu já estou monitorando isso, por que não entregar isso para a galera? E aí surge a Gaio como ela é hoje, aí a gente começou a ir muito mais pro lado de Inteligência ROI, de vendas. ROI na ponta, máquina de vendas, transformar o tráfego orgânico em um tráfego consciente e que gera ROI no final do dia. Previsibilidade. Isso. E a gente fez o quê? Além das automações, a gente tem um drag and drop igualzinho do ManyChat. Então, mesmas coisas que vocês podem fazer lá, vocês podem fazer com a Gaio. Só que a gente pegou dessa tecnologia e a gente faz o quê? A gente monitora esses 5 pontos, a gente cria um lead score. Então, qualquer pessoa que interagir com você vai começar a ser pontuada, independente se ela te segue ou não. Então, começa a ter um ranking das pessoas mais engajadas no seu perfil. Eu leio tudo que está acontecendo e eu basicamente, que chama Inbox Inteligente, é a nossa feature, que é basicamente eu crio filtros para saber, então, opa... É um CRM quase. Se você Pode me falar. permite, uma automação de social selling. Perfeito, pode ser definido assim. Mas assim, na prática, a gente tá caminhando cada vez mais para um CRM. É que, É. de novo, é muita possibilidade, então eu acho que porque o limita você falar CRM, né? O CRM, quando a gente coloca o CRM, a gente vai falar sobre pipeline de vendas, a gente vai falar sobre muitas outras coisas que eu não tô entrando nisso. Eu tô olhando pro Instagram, eu sou 100% voltado pro Instagram, e o que eu faço eu filtro, eu entendo tudo e eu falo, opa, esse aqui é uma intenção de compra. Opa, isso aqui é uma crítica, isso aqui é um comentário. Isso aqui é camisa preta, o que você quiser, porque aí não é mais palavra-chave, aí não é mais frase. É entendimento de fato, é ler. Aproveitando, antes de eu fazer mencionar alguns pontos, aproveitando que a gente está nesse hype, né, que vocês chegaram no momento que, cara, eu queria uma resposta dessa para mim. Eu ia fazer a pergunta se você não explicasse.
olha pra câmera ali, ó, e fala como que faz pro cara contratar a Gaio. Perfeito, então. Então, hoje a Gaio, ela, no momento em que você tá vendo, eu não sei quando vai ser esse momento. Daqui tá? 2 semanas. Daqui 2 semanas, perfeito. Nesse momento ainda, quem vê no inicinho, então se você vê aí e tiver mais de 2 meses esse vídeo, você já vai estar podendo entrar por conta própria. Provavelmente você já vai estar entrando na Gaio, então gaio.ai, nosso Instagram, o link ali que tiver na bio, você vai entrar e você já vai poder estar entrando por conta própria. Hoje, até a gente chegar nesse momento, né, mais uns 2 meses a gente ainda precisa para isso, hoje ninguém entra na Gaio por conta própria. Hoje a gente não quer só volume de clientes, tá, Ale? Você quer o... Você quer validar. Não. Eu quero o meu ICP, eu quero só pessoas Tá. case. Tem que ter Entendi. fit ali. Tem que ter fit. Então, se você tem mais de 50 mil seguidores, se você vende pelo seu Instagram, é só você entrar, você vai entrar no nosso site, você vai ver que você não consegue contratar nada, qualquer botão do nosso site vai jogar para um Calendly, esse Calendly provavelmente você vai falar comigo e a gente vai entender se o seu perfil dá para ter a Gaio e se der, a gente vai estar Top junto pra por aí. Parabéns. Parabéns. Então, te respondendo sua pergunta, Top. como tem muitas coisas, a ideia da Gaio, a ideia da empresa Gaio começa em janeiro de 2023. A dor que a Gaio, a tecnologia que a Gaio usa, a gente começa em outubro de 2023. A dor que a Gaio resolve hoje, né, o core, a nossa tese, ela se fecha, assim, ela se molda principalmente a partir de novembro, com a entrada desse cara aqui. Então, né, o cara de marketing, não sei o quê, mas olha o impacto que gera em produto, olha o impacto que gera em todas as áreas Claro aí. que sim. Aqui a gente tem, se o Giovanni me permite, o Giovanni é um advogado tributarista que manda muito bem no marketing. Perfeito. Entendeu? Então, assim, porra, teve muito fit. Teve muito fit com a gente. E aproveitando de contar, assim, só uma historinha rápida, já que você falou da pessoa que pediu demissão e, Sim. né? O Rafa, quando ele estava estudando na PUC, ele chegou um dia para mim e falou assim, pai, tem um amigo meu que trabalha... Onde ele trabalhava? Tava trabalhando no TJ. No Tribunal de TJ? Justiça. Cara, e é o seguinte, ele chegou faz pouco tempo aqui em São Paulo, né? E ele trabalha de forma remota. E para ele não ficar sozinho e tal, ele perguntou se ele pode vir aqui no nosso escritório, pelo menos para ter um ambiente de trabalho, enfim e tal. Claro. E no comecinho, putz, sobrava espaço. Uma sala de 30 metros quadrados sobrava, porque, cara, tinha 3 pessoas ali que eram sócios na ocasião, e a gente estava tentando tracionar. Estava né? pagando para ter reunião. Exatamente. Que é ads, tráfego pago. E aí, beleza. Daí esse cara, só que ele começou a se envolver na operação. Começou a dar ideias, começou Dá um pitaco ali, um outro pitaco aqui. ali, um pitaco não sei aonde e tal, e continua ali com a gente. E eu tô tranquilo porque o salário dele tá garantido lá no TJ e tal. E aí um dia, eu lembro como se fosse hoje, ele chegou assim do meu lado e tal, aí me veio assim de perguntar para ele. Eu falei, cara, e como tá lá no TJ? Daí ele olhou para mim e falou assim, eu saí. Você saiu do TJ? Saí. Eu falei, e agora? Não, tô trabalhando com vocês. Então, Tipo, já fazia uma semana. entendeu? Então, assim, o cara veio e começou a contribuir muito com a gente. Cara, só que eu não sabia. Então, foi, acho que, a única contratação que eu fiz na vida, né? Sem chamar o cara para uma entrevista, nada. É. Pô, O animal. cara tava lá. Se né? ele, não E tivesse, virou. se ele não tivesse falado isso, você teria contratado na hora? Não sei. É que ele teve um tempo ali para demonstrar o engajamento dele. Perfeito. Né? perfeito. Então, assim, e nós trouxemos para ser nosso sócio E também era uma Legal. época em que a Pô. gente não tinha receita. A gente não tinha receita nessa época. Era um projeto. Cara, Eu tinha lá a gente tinha idealizado uma parada, eu mas tinha um caixa que durava não sei quanto tempo, né, para eu manter a operação rodando, e era isso. Enfim, mas isso daí é só né? Que legal, que legal. Agora deixa eu falar como que eu conheci vocês. E hoje você deu uma aula aí que a Gaio faz, top, né? Mas eu não conhecia, nunca tinha escutado falar.
e o Rafa me trouxe o vídeo de vocês. Então, aí até dando um contexto. Aham. Fui viajar, né? Fui aproveitar Réveillon, não conheci o Vini. Aí a gente foi pra ficar na mesma casa. Aí um dia que acho que no dia 31 eu passei mal, comecei a ficar com gripe, sei lá. Eu também. E eu falei, eu preciso ficar em casa, preciso me recuperar pro Réveillon, né? Porque, né, a gente tinha comprado festa, não sei o quê. Falei, não, vou ficar em casa. Aí, coincidentemente, o Vini também ficou e a gente começou a trocar ideia. Eu falei, eu sou responsável de marketing. Ele, pô, eu também. Eu falei, cara... É que a ideia já começou assim, eu não conhecia, tipo, a gente tava entre amigos, mas eu e ele especificamente não se conhecia. Ele tava trabalhando já e eu tava fazendo minhas coisas no meu quarto e tal. Aí eu desci, olhei ele na sala, a conversa começou exatamente assim. Ô, mas me fala aí, o que você faz? Foi tipo isso. Começou assim. Foi assim. E daí eu falei, pô, a gente faz uns vídeos legais e tal, chega lead e tal. Ele, pô, eu tô trabalhando numa empresa que faz uma coisa parecida com o ManyChat, não sei o quê. Eu falei, pô, a gente usa bastante o ManyChat lá. Daí ele começou a contar que também ele faz os vídeos. Ele falou, ó, pega esse vídeo aqui e vê a novela dele, vê a sequência. Aí eu fiquei assim, ó. Fiquei só scrollando, assim. Fiquei acho que uns 15 minutos. Falei, caraca, mano, que foda, não sei E o aí quê. ele chegou Só que pra não mim. acabou ali. Falei, beleza, aí curtimos e tal. Aí cheguei em São Paulo, falei, Pai, vem cá. tem uns caras que estão fazendo uns vídeos. Dá uma que olhada assim- nesse vídeo aqui. Mas não é esse. Você vai começar por esse e você vai até o final, porque era uma novelinha ali, né? E eu lembro sua reação no fim. Pô, vamos fazer. Vamos fazer. né? Então Eu eu corto o vi- cabelo. Não sei o quê. Assim, tava... me convenceu, né? Talvez não o mesmo objetivo, mas para fazer alguma coisa parecida com aquilo. E aí fiquei vendo o vídeo de vocês, era você e o Eu, E o Thiago. Thiago. E eu fiquei vendo, falei, esses caras são fantásticos. Puta ideia top, Animal. porque todo mundo vai querer assistir até o final, né? Essa parada para ver quem que... E vão interagir muito, né? E eu vi até o final, tal, você raspando o cabelo lá, tal. Daí eu cheguei para ele e falei assim, cara, a gente precisa fazer um vídeo desse. Daí ele falou assim, não... Aí eu tive que dar uma segurada. porque ele sempre eu me que, segura. Eu que trouxe a ideia, eu falo, mano, não sei o Mas quê. ele sempre me segura. Aí ele pega e fala, não, beleza, vamos fazer a ideia e mais não sei o que lá. Aí eu, não, calma. Daí eu falei assim, calma cara, muito. raspa o meu cabelo. Né? Vamos fazer de uma forma que as pessoas vão querer ver um tiozinho careca. Entendeu? Porque... E iriam querer ver, né? Eu mesmo queria ver. Se me der uma máquina aqui, ó, já fica esperto. Mas aí a gente começou a pensar também o contrário. Né? esse Como cara que eu aqui tinha raspa o cabelo mais... dos outros, fala aí, Vini. Né? Como eu tinha mais... o meu perfil era maior do que o dele, de repente os caras iam falar assim, não, eu gosto do tiozinho. Eu quero ver o garotão Porque a cortando... ideia seria, tipo, um desafio entre os perfis. É. Então, tipo, como colocar isso de uma maneira interessante e tal, não sei o quê. Daí começaram a surgir dúvidas, não sei o quê, a gente acabou... Daí ele falou assim, não, os caras não vão gostar, tal. Eu falei, pô, liga pro cara e fala que você, né, o que você vai Bernardo- usar, não O é? Bernardo peidou pra mim também, quando eu cheguei com essa ideia. Lembra? Né? Pô, coloca lá o IB, né, inspirado por fulano de tal, tal, e não tem E problema. olha que maluquice, o B, a gente teve essa mesma, tipo, né, a gente teve a ideia deu e do B, deixa eu até ver isso aqui. Fazer um desafio entre vocês? Tipo, a gente queria começar a produzir conteúdo nos nossos perfis pessoais pra subir. Sim. O B, sei lá, tinha 2.000 seguidores. O B tá com quase 5.000 seguidores, 4.800, eu nem sabia disso. E o B, no primeiro vídeo dele, bateu 360 mil views. Caraca. Só que antes do BI, não, porque não sei o quê, porque você posta mais, que não sei o quê. Começou a... Não, eu já ia ter me Começou a ferrado. justificar, né? Eu já ia ter me ferrado, só que o cara verdade. teve medo, né? Peidou. Verdade. E a nossa história é um pouco parecida também, porque nós começamos no Outbound, eu tinha experiência no Outbound, tinha trabalhado já em algumas empresas multinacionais e tal, né? Trabalhei muito tempo em vendas, muito tempo em marketing, enfim e tal. Falei, isso aqui eu vou tirar de letra, né? Ficamos 4 meses no Outbound, cara, sem vender, sem fechar um contrato. Caramba. Aí a namorada dele falou assim, por que vocês não vão para as redes sociais, tal, não sei o quê. Eu falei, cara,
fiquei pensando, cara, vamos pro TikTok, por exemplo, falar de direito tributário. Só tem garotada. Isso tal. era pandemia. Como que vai ser isso? Meu, ninguém vai curtir e tal. Aí começamos a fazer alguns testes, eu, ele, a namorada, tal, enfim. E aí a gente chegou num padrão ali que era fazer o quê? Era pegar o direito tributário e transformar ele de uma forma com exemplos, ou seja, tornar ele palatável, sem juridiquês, sem nada, tal, para mostrar para o empresário como que dava para ele economizar grana com impostos, não importa se é taxa, se é tributo, não, impostos, que é assim que o pessoal conhece, né? E mostrar para ele. E a gente começou a fazer e começou a dar certo. A gente postava no TikTok, no Instagram e no LinkedIn. Legal. Cara, começaram a chegar leads para nós das 3 redes, Entendi. né? E beleza, a gente começou a filtrar isso, colocando um valor inicial, alguma coisa Claro, assim, perfeito. para filtrar. E teve um dia que ele veio com uma ideia para mim, dizendo que a ideia era minha, só que eu não lembro até hoje, né? Puta, vamos fazer aquele vídeo do bombom hoje? Aí eu falei, que bombom? Não, aquele que você mostrou para mim, que tem um case e tal, não sei o que, a gente poderia fazer. Eu falei, cara, eu não lembro desse bombom, tal. Enfim, né, sem querer me prolongar, a gente fez o vídeo do Sonho de Valsa, né, explicando como que você faz a mudança de um NCM, ou seja, Caramba, eu vi esse vídeo. muda a categoria do produto Caramba, e nossa. com isso você reduz 5% de IPI. Meu, Isso aí. esse vídeo bateu mais de 6 milhões de views. Muda vidas, né? Puta, Não, e exato. E aí, você tem noção do número de lead que trouxe nesse vídeo? Ou reunião marcada? cara, Deve ter sido assombroso. Eu tenho a impressão que traz até hoje. Eu diria Ah, não, isso com certeza. Bianca Isso com certeza. É o que mais traz desqualificado. Né? Então, assim, Eu foi diria uns absurdo. 1000. Então, foi uma mudança ali, foi realmente animal. uma mudança de chave Animal. que jogou a gente aí pro No mercado. início a gente animal. tinha, sei lá, 20 mil seguidores. Não. Ele jogou a gente pra 20, 30 mil seguidores. Sei lá. Eu lembro uma época que eu falava assim pra ele, cara, Caramba, eu vi a esse gente vídeo. precisa ter 1000 seguidores pra ter moral. Te juro. Eu falo assim, 1000 seguidores já passa uma certa autoridade ali. Então vamos trabalhar nisso, né? Eu lembro dessa época. E hoje cresce assim, sei lá, semanalmente Pô, e tal. esse vídeo específico eu não vi. Mas assim, E esse livro aqui, vocês... Cara, isso aí, na verdade, conta um pouco da nossa trajetória e aumenta a consciência do advogado que ele Empresarial. não é só advogado, que ele é advogado e empresário. Por quê? Porque eu conheço um monte de advogados assim, excelentes, brilhantes, mas o mercado não conhece eles. Por quê? Porque na faculdade a gente não aprende marketing, a gente não aprende vendas, a gente não aprende gestão, não aprende nada. Então, hoje, A formação é a técnica. formação, quando ele sai para a rua, cara, o que ele sabe? Muito bem, às vezes. A especialidade. Perfeito. Né? Ele sabe ser um bom tributarista, ele sabe ser um bom criminalista, enfim, por aí vai. Só que, tá, como que ele faz para essa roda girar? Então, tem muita gente que desiste da profissão porque não consegue criar tração nesse negócio. Claro. Né? Então, esse livro veio para esse fim. Né? Legal. A gente pegar um Bem pouco legal. da nossa história, traduzir para ele e mostrar os caminhos que existem aí. Pô, que Bem legal. legal. E entrando nesse assunto, assim, também, porque eu gosto gosto de trazer conceitos aqui, né, pra quem tá escutando também, aprender aqui com a gente de formas mais técnicas. Mas, assim, a gente, dentro da Gaia, tipo, a gente focou muito tempo, assim, o conceito que eu queria fechar, que eu queria trazer aqui, seria muito no sentido de... Eu falei pra vocês que que existe um Marcos antes de Tel Aviv e um Marcos depois de Tel Aviv. Galera, esse depois de Tel Aviv, tá? Eu nunca falei sobre esses números, assim, é porque eu nunca tinha esses números tão claros na minha cabeça, mas depois
Depois eu acabei... Um dia eu fiz essa conta, agora em fevereiro, e agora eu tô com esses números na cabeça. E vou soltar esses números, mas não no quesito de só mostrar uma lição aqui que eu tive na minha vida, tá? Que é o quê? Eu dos meus 18, ali 17 para 18 anos até os meus 20 anos, em todos os minhas vendas, meus rolinhos ali, eu faturei 4,5 milhões de reais. Desse valor, eu não consigo saber exatamente o lucro ali de tudo isso, mas eu sei que dentro da XP eu cheguei a colocar ali 400 mil reais investidos. Então, tem esse... Pelo menos tá? isso você tem... Consegue entender esse rate aqui, 4,5 e tal. Se a gente vai pro lado da Gaio aqui, a gente passou muito tempo ali pagando conta. Por quê? Porque a gente começou a viver o produto, viver a dor do produto. A produção de conteúdo permitiu isso. Eu não tô criando... O que eu crio hoje é porque é um produto que eu preciso usar. Putz, isso faz uma diferença incrível. absurda. Na prática, a gente não vende nada que a gente não sofreu. Exato. Basicamente isso. Tudo que a gente vende, todas as features, elas nasceram e elas são criadas, e elas foram criadas através dos desafios das de vocês. nossas dores. E de uma conta que estava em escala. Então, o cara, quando eu entendo, eu sei que você tá lá conversando com gente dentro da DM, você viraliza um vídeo, e aí as automações começam a subir, e aí as suas conversas começam a descer, e começa a virar um caos a sua DM. É verdade. Entendeu? Você tem razão. Então, eu sei que tem gente que você já viu, que você deixou de responder ali, que tinha uma dúvida muito clara dentro do seu comentário, que não sei o quê. Então, eu sei as dores que você sofre. Então, e como a gente teve essa dor dos devs nesse período todo, a gente criou uma empresa, tá? De tecnologia, que tinha um baita marketing ali, que a galera era super hypada, mas a gente não tinha uma linha de código. Era o maior Frankenstein que vocês já viram na vida. Assim, eu comprei um white label australiano, que era de um chinês, olha que maluquice, porque ele tinha API oficial. Eu sempre trabalhei com API oficial, mas era meio que... Era um white label. Tá. O meu front era no Bubble, o meu back era no N8N, não tinha linha de código, era Ou seja, você foi pegando várias ferramentas e eu cheguei a 20k de MRR ali com esse Frankenstein. É assim, o entregável pro cliente... Era tudo bem, perfeito. o cara não quer nem saber. Mas Só que por assim, fora... por trás, nos bastidores, óbvio que não era isso, mas era quase como se tivesse a gente mandando. Manda aí que tem uma máquina que faz tudo. É robô, Puta, vai lá, tá eu você ali. vai esse cara. Entendeu? Então, tipo assim, era realmente um Frankenstein, cara. Era um negócio, tipo, rolo em cima de gambiarra, em cima de... Mas que funcionava no final do dia. Tipo, cumpria o que tinha que fazer. E aí o que acontece? Então a gente passou muito tempo sem poder ter uma escala de vendas estruturada. Porque, como era uma ferramenta, eu não conseguia fazer teste grátis. O meu usuário custava mais de 10 dólares, no mínimo 10 dólares, só para o cara testar. Então, tipo, eu não conseguia dar teste grátis na galera. Então, eu tive que aprender a vender. Mesmo com um perfil absurdo de geração de lead, eu não podia aproveitar tudo isso. Eu tive que aprender todos os conceitos de máquina de venda. Então, o que é um lead, o que é um MQL, um SQL, um SAL, tinha cliente que quase dava prejuízo pra gente. Tinha cliente que dava prejuízo. Mas pelo menos você estava testando. Mas, isso, enfim. é o vira ponto. case e tal. Resumo, por que eu tô justificando? A gente deve ter faturado uns 700 mil até agora nesses 2 anos de Gaio. Assim, não é muita grana. Mas qual que é o grande ponto aqui? Isso aqui gerou, hoje, um valuation isso que eu tava de pensando. 8 milhões de reais. Tá vendo? Tá? Então, assim, eu tô falando que... Olha o trade-off pra pessoa Marcos aqui. Eu faturei muito mais grana. 5 vezes mais. Só que você não tinha... Eu não tinha nada. Não tinha nada. Eu não tinha nenhum sólido, eu não tinha nenhuma base. Aqui, querendo ou não, tipo, já tem um valuation. Hoje essa tecnologia é de vocês. Nossa, 100%. Hoje a gente tem 5 desenvolvedores, a gente tem um late co-founder, que a gente chama, né? Tá. Que é um cara que entrou depois. Porque o que aconteceu? Quando a gente começou a captar, quando a gente começou nesse mundo de vamos
vamos ir captar investimento mesmo, Uhum. a primeira coisa que a galera falava era literalmente isso. Pô, vocês querem criar uma empresa de tecnologia e vocês não sabem programar? Exato. Tem que E ter ainda um mais- código ali. E ainda mais eram os meninos de 22 anos querendo falar e tal. E o Brasil, ele é meio que zero averso a risco. Assim, o mercado de VC do Brasil, pra mim, é uma banana, assim. Tipo assim, os caras só querem entrar em coisa Só que tem daquilo que tá certeza. maduro, enfim. É, entendeu? Tipo, é só gente que não toma o risco que deveria tomar no Aham. mercado de VC, como eu vejo nos Estados Unidos. Mas enfim, aí é um assunto à parte. Mas o grande ponto é, aí a gente falou, quer saber de uma coisa? Vamos resolver essa coisa. Vamos resolver isso. Então, é o Kleber, pô, aí você vai entender, tipo assim, é uns moleque fazendo marketing e vendas, e por trás agora a gente colocou um cara de 30 e poucos anos, Cara velho já. um cara que fez... Pô, Não, não, o cara não já sacaneia, vendeu- Eu tô com 53, pô. Não, É, não, então. velho não, Não, velho. um cara ali um É, pouco mais velho não. maduro. Vamos, tal, vamos, tal, tal. vamos falar sênior. Um cara sério. Eles vivem me. Que aí vai eles por vivem me experiência, sacaneando, né? cara. Aí vai por experiência e não por idade. Exatamente. Vamos botar dessa Não, mas forma. o grande ponto do Kleber é, o Kleber era CTO da Uelo. A Uelo foi uma startup que foi vendida por 150 milhões, 120, 150 para Renner. Então, assim, pô, um cara que vem com um background desse, geriu 64 devs. Já passou pelo mesmo processo que vocês provavelmente Entendeu? vão E passar. sendo um CTO, ou seja, um cara ali que tá cuidando de tecnologia. Então, aí... Aí uma Agora eu vez... vou fazer uma pergunta Aí pra vocês. ficou lindo, Quanto né? tempo O resto é tem? história. Quanto tempo tem a Gaio? Então, teoricamente, 2 anos, a gente fundou a Gaio, né? A gente fundou a Gaio no dia 21 de janeiro de 2023. Então tem o quê? 2 anos. 2 anos e meio quase. 2 anos e meio. Se eu perguntar pra vocês assim, O CNPJ número- Gaio nasceu só ano passado. tá? Número Que depois aleatório, a gente tá? dava Assim, os jeitos aí Tá. de vocês. número aleatório. Quanto que vocês acreditam que vocês têm investido para sair o produto Gaio? Perfeito. A gente... Então, tipo, tudo que tem da XP lá foi investido, né? Aham. Foi o all-in da minha vida. Então, Então, foi o bootstrapping veio através... Eu tinha toda essa grana lá, tipo, tudo que eu tinha. Mas aí quando você fala, mas Marcos, tipo, eu não investi diretamente 100% em Gaio, assim, tipo, CNPJ Gaio. Mas eu tinha que viver, né? Não, Eu tinha que claro. pagar meu aluguel, eu tinha Claro. que, eu E é um tive que fazer a investimento. viagem pra Link sim, e tudo tal. isso faz Então, parte do eu dei um all-in, projeto. tipo assim, isso. Na Isso. prática, acho que não dá nem pra mensurar isso. Não, eu tenho uma conta de padeiro, assim, na minha Vai, cabeça. solta aí mais ou menos. Mas Não sei se você quer soltar essa não, informação. não tenho problema com isso, não. Quanto mais ou menos? Eu acho que pra gente chegar no patamar que a gente chegou hoje, eu acho que a gente botou, teórico, não sei, 600, 800. Esses 2 anos. Eu acho que você sabe onde eu quero chegar. Não, ainda não. Lógico que sabe. Eu não sei. Assim, vocês Eu sabiam que... Eu acho que pode ser isso, porque se eu... Vocês sabiam que parte disso vocês poderiam tomar tá. de crédito Ok. de imposto de renda e contribuição social? Na verdade, assim, toda essa história da Gaio me remete a uma oportunidade tributária. Exato, É, isso que eu exatamente. comecei a fazer a pergunta e já pensando. Que é a lei do bem. E você provavelmente vai estar acompanhando um vídeo sobre isso agora. Perfeito. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é a Lei do Bem. Calma, não é ONG, projeto social, nada disso. É uma oportunidade que empresas que pensam fora da caixa conseguem unir inovação com a economia da carga tributária. E o que uma empresa precisaria para aproveitar essa oportunidade? 3 coisas basicamente: estar no lucro real, ter lucro durante o ano e estar em dia com os impostos federais. Tá, Rafael, mas o que eu poderia abater? Qual é a minha economia nesses projetos? O que eu poderia ter de desconto nos meus impostos? Para você ter acesso a isso, você vai apresentar um projeto para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Caso esse projeto seja aprovado, os custos relacionados poderão ser abatidos, né, do seu imposto de renda e da tua contribuição social. E olha, não é pouco não. 80% do teu investimento com o projeto pode ser abatido do teu imposto de renda e da contribuição social. Já sobre o IPI, seria 50% do valor do projeto. Aqui do lado você vai ver alguns exemplos que podem ser abatidos do teu imposto de renda e do teu IPI.
custos relacionados ao projeto de P&D. E a última dúvida que deve estar pairando sobre a sua cabeça: o que é inovar, né? Não significa necessariamente ser um novo produto no mercado. Por exemplo, melhorias internas que gerem o avanço tecnológico valem para isso também. Se você for comprar algo já pronto, uma tecnologia pronta, provavelmente você não vai ter acesso a esse benefício. Você deveria comprar esse ativo e fazer mudanças relevantes para que o Ministério consiga entender que isso de fato foi um avanço tecnológico. Então você conseguiu perceber que é uma grande oportunidade, principalmente para empresas do lucro real que têm altos custos em projetos tecnológicos, né? Mas é importante salientar que, como há tantas ramificações, tantas áreas para se analisar e fazer essa apresentação para o Ministério da Cultura e Tecnologia e Inovação, é muito importante ter a presença de um profissional qualificado, de uma consultoria, alguém além da tua contabilidade, a não ser que tua contabilidade já seja especializada no benefício. Agora bora voltar pro podcast, porque tecnologia e inovação, essa galera da Gaio entende. Boa. Então vamos lá. Demais. Agora a gente vai pro Putz. O pessoal aqui tá curioso pra saber o que é o Putz. O Putz, gente, é aquele quadro da Marília Gabriela que copiou a gente, sabe? Tá. Bate. Eu não sei. Não sabe, pô. Não sei. É assim, Claro ó. que não, cara. Ele tem a minha idade, pô, eu conheço. Ué, Sei lá, é que você tem um Não, pai o velho, o Marcos, entendeu? pelo visto, conhece. eu não conheço também. Mas assim, é um quadro de perguntas e respostas rápidas. Então, papum. Então eu tenho, às vezes eu vou te fazer uma pergunta que você precisa escolher entre um ou outro, ou eu te pergunto uma... Você vai entender. Tá. A gente chega lá. Pode... Você é inteligente. Perfeito. Vai Vamos lá. Eu começo? Sei lá, se Vamos tiver lá. na agulha, eu tenho Um sonho. Sonho? Sonho. de valsa. Família, né? Construir uma família. Cara, pior que eu não quero copiar, não, mas é isso também. Pra família? mim, pensando, Coisas simples. Coisas básicas. Mas são super importantes. cara, não, Família família que eu digo, tipo, acho que generalizou, né? Tipo, Não, construir a minha família. construir a Sim, família sim. e, tipo assim, prosperar com ela. Aham. Acho que é isso. Eu acho tenho que o maior é isso, orgulho né? da minha família, né? Ver o Rafão já formado, bem encaminhado, a minha filha também, uma advogada tributarista, Legal. né? As duas, tanto ele quanto ela são meus sócios aqui no escritório, muito top. Muito top. Eu acho que é o objetivo, né? No final do dia, a gente só tá fazendo tudo isso pra Um dia alcançar isso. isso aí. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora e vocês escolhem aí quem vai responder. Se você tivesse que começar do zero amanhã, com um caderno e um celular, o que você faria primeiro? Eu tenho essa. Eu já... Do zero, porque vocês tiveram eu já acho uma que eu- caminhada aí. Deixa eu só trazer um ponto aqui Aham. do que eu falei lá. Eu só tive culhão. Eu só tive culhão de segurar e dar o all-in da minha vida. Botar tudo que eu tinha na Gaio e segurar sabendo e tal. Porque eu tinha certeza do que eu vou te responder aí. E aí Bora lá, agora, então. Se acabar tudo. Tudo, Eu já pensei zerou. muitas vezes nisso. Como é que eu viu? vou responder com o cara tendo um prompt desse, né? É você, mano. Acionou ali, Não, né? é você, O gatinho vai ele lá. já tá Meu, respondendo. Isso Vai, mesmo. se tivesse um caderno e um E o celular, começar do zero. No celular. Não, pra mim é literalmente, de onde eu estivesse, eu daria um jeito de ir pra 25 de março, eu tenho certeza que em uma semana eu já fiz 10 mil reais, assim. Você não tem como, aquele lugar é tipo assim, pra quem consegue entender aquele lugar, tipo assim, eu só preciso de um celular, realmente, porque aí é pra eu ligar pras pessoas pra fazer, pedir um Uber Cara, e tal. esse daqui é o maior entusiasta da 25 e do Não tem Brás. como. E do É Brás. porque aquele lugar, ele, tipo assim, E te inspira. não, é onde gira tudo, entendeu? Tipo, eu posso ir qualquer momento do dia lá, do momento comercial do dia lá, que as lojas estão abertas, que chove dinheiro, assim, é muito fácil de... Não, esse cara- Pra mim, assim, pras pessoas que eu conheço e tal, meu networking ali, Uhum. vou trazer um exemplo. Final do ano. Pô, a gente tava reinvestindo tudo tal, a gente não tava tirando um valor legal tal. Aí, pô, todo mundo ia pra cidades, eu falei, pô, meu, era bom, né? Tipo assim, os meninos terem um dinheirinho a mais e tal, né? Fiquei com isso na cabeça. Aparece do nada, tipo, o meu WhatsApp, um pedido, tipo,
Pô, você tem alguém que faz copo Stanley e tal? Resumo, em 4 horas de um sábado, eu acordei de manhã, umas 10 da manhã, fui lá, 2 da tarde, eu tinha vendido 50 mil de copo. Juro, em 4 horas de trabalho. Fala, esse moleque, ele é o rei dos rolos. Meu, É mas rolo. assim, isso é 12 legal. mil reais de lucro. Ó, você que tá assistindo aí, é um puta insight, entendeu? O pessoal fica pensando no mundo digital e que faz Não, isso, não. que faz... Cara, tem a maneira tradicional também de fazer dinheiro. É, Né? Só repete pra gente O quê? o resultado, Os em quantos resultados. dias? Os números. Do Não, Copo no Stanley. sábado. No sábado. No sábado. 50 Mas você mil em um investiu dia. 38 e voltou 50. Não, o pedido... Eu não investi nada, isso é o negócio. Ele não investiu, O cliente cara, me ele pagou só... antecipado ainda. Ele botou a margem, ele pegou, tipo assim, cara, qual que é o mínimo que ele precisa comprar pra ter uma margem em cima do mínimo que o cara quer pagar. Não, Entendeu? literalmente, E é isso. não, assim, e isso eu fazia muito quando eu cheguei em São Paulo, tá? Como sempre foi o meu jogo aqui. É um jogo muito o cara tem uma demanda. O que eu vou fazer? Eu sei onde estão os fornecedores. Eu literalmente vou fazer um markup em cima, só que eu vou jogar pra esse cara e falar, meu, eu preciso pagar o fornecedor. A 25 não trabalha com prazo, não tem como eu te dar prazo. Então, você precisa me manda 50%, eu boto o restante aqui, alguma coisa do tipo. Só que normalmente esse 50% que esse cara tá me mandando, Já é o 100%. já é então eu pago a mercadoria inteira, e aí quando for vir os outros 50, é só meu lucro, entendeu? Então é literalmente, e aí nesse dia foi isso, o cara precisava de 2.000 e poucos copos, 3.000 copos, não sei. Eu literalmente, eu fui pra lá, ainda até levei um amigo meu pra ficar ali comigo, vendo essa cena. Cheguei, tipo, enquanto eu tava indo, fui ligando pros chineses que eu conheço, que tinha, fui negociando o preço, cheguei no mais barato ali. Você tem que ter muita calma, né? Negociação com o chinês, você só ganha na calma, assim. O chinês gosta de negociar. Então você tem que ter calma para negociar com ele. Se você chegar esbaforido, você não vai pegar a melhor oferta. Então eu cheguei lá, fiquei chorando. Pedi um Lalamove, liguei pra transportadora, porque tinha que ir pra BH isso ainda. Liguei pra um cara da transportadora que faz São Paulo BH, falei, tô mandando uma carga aí. Simplesmente coloquei dentro do Lalamove, mandei. O cara já tinha me mandado o valor ali que eu já tinha fechado com ele. Acabou. Na 12 boa. mil reais de lucro. Tá. Você tem algum compromisso para hoje à tarde, não? Não, hoje não. Não, beleza. Vamos dar um rolê lá na 25 de março. Vamos? Eu te mando. Eu te Tem fechamento. A gente já coloca. tem fechamento. A gente já faz um vídeo, vê se o pessoal quer copo Stanley, alguma coisa assim. Daí a gente você já tem quer um demanda. copo Aí, você tá precisando de alguma coisa pra segunda-feira. Agora é a hora de você fazer um pedido conosco. Eu já fiz muito isso. Quando eu cheguei em São Paulo, eu paguei minhas contas muito assim. Era última semana do mês. Eu vim eu precisava ali pagar alguma coisa e tal. Eu literalmente, eu sempre pegava todos os grupos que eu tinha e falava, galera, eu tô aqui com uns fornecedores muito bons disso. Alguém tá precisando? E só cai pedido assim. Boa. Loucura. Próximo. Como vocês se sentiriam realizados profissionalmente? A partir de que momento vocês falaram, cara, acho que é isso. Você diz financeiramente? Ou Profissionalmente. profissionalmente? Pô, a minha resposta é bem clara, velho. Se você quiser ir primeiro, mas... Não. Enfim, marketing é um bagulho que eu entendi que eu queria trabalhar, acho que, sei lá, em 2020, por aí. Depois da faculdade de Direito, você viu que, pô, Não, direito é meio chato. pior que não. É que, tipo, eu tinha entendido que eu gostava da parada, meio que não sabia como iniciar. E aí acabei me perdendo ali. Me perdendo não, né? Mas pra mim não fez sentido. Enfim, fiz aquele semestre de Direito. Mas depois me reencontrei. E, cara, pra mim, realizado profissionalmente não é uma coisa tangível, assim, tipo, é isso. Mas eu quero ser reconhecido como, tipo, um CMO que inovou em alguma coisa, entendeu? Eu quero ter, tipo, um impacto. Não tô falando, meu sonho não é, eu quero ser o mais resultado. Se der, graças a Deus, melhor. Mas, tipo, se for alguma coisa Ter uma inovadora, autoridade. ter uma autoridade em cima disso, como marketing, como CMO, cara, é o meu objetivo. Tem no livro. Posso aproveitar? Pode ser também. Posso aproveitar em cima dessa resposta? Vou perguntar para vocês de novo. Só para dar continuidade. Se sua vida virasse uma frase de outdoor, qual seria? Cara, eu tenho aqui, ó. Qual que Essa é? eu tenho aqui.
Never let your fear decide your fate. Então, é Boa. basicamente, nunca deixe seu medo decidir o seu destino. E, pô, pra mim, Top pra caraca. essa daqui eu tatuei, eu não vou entrar nos específicos, mas assim, teve muitos momentos da minha vida que, tipo, eu não fiz alguma coisa ou fiz alguma coisa mal por medo. Por tipo, Tá. pô, cara, não sei se isso aqui vai dar certo, tô com medo de dar aquele pulo, dar aquele salto de Esse foi no cabeça mais no ou negócio. menos. Às não vezes é chegou no teu melhor. objetivo. Exatamente. Às vezes é Exatamente. melhor até dar errado, mas você tomou o Deu 100%. deu Exatamente. 100% de você tal, do que se arrepender e depois falar, caraca, Exatamente. meu. E aí aconteceu umas coisas na minha vida que eu falei, cara, chegou o momento de eu cravar isso pra nunca mais. E É isso aí, boa. cravei aqui. Legal. Vai lá, Rafa. E você? Mesma sequência das perguntas. Eu não sei, não consigo responder essa frase. Não sei. Mas em relação ao profissional que você me perguntou, eu tenho, tipo assim, eu não empreendo por como que eu vou dizer? Tipo, eu não tô trabalhando hoje pela questão de ficar rico ou algo desse tipo, assim, não é isso só que me drive. Eu gosto muito de dinheiro, eu sou viciado em dinheiro, mas não é sobre isso. Com 14 anos eu me perguntei eu tava lá no caixa passando os produtinhos das pessoas assim na loja dos meus pais. E eu comecei a me perguntar, o que é vender? Uma pergunta que parece ser super básica. Mas desde então, eu montei meio que um plano na minha vida. Tipo assim, eu tenho um plano da minha vida que eu quero, quando eu for morrer, só ter essa resposta. E eu tenho várias ações que eu quero fazer. E uma dessas ações é chegar num nível de poder ter a fazer a maior venda do mundo, que seja um IPO ou que seja fazer um exit da minha empresa, porque eu acho que pra mim aí quem vai falar o quê? Não tem. Eu tenho a chancela realmente vender do conceito básico da coisa, ele sabe. Então, e aí eu quero. Então, eu acho que é quando eu responder essa frase, né? Só que nunca, eu só vou responder quando eu morrer, na minha opinião. Então, eu acho que é porque pra mim trabalhar não. Eu nem consigo ver como um peso. Meu trabalho é muito top. Tipo assim, eu acho que eu nunca trabalhei pra ninguém, tirando que não seja minha família, né? Mas assim, eu não consigo me ver, tipo assim, eu consegui criar habilidades que, tipo, o meu trabalho, eu faço realmente o que eu gosto. Então eu acho que profissionalmente falando, é quando eu consegui responder essa frase, assim, porque eu vou ter que fazer várias ações na minha vida. Tá vendo? Você que subestima a palavra vendas. Ah, o cara é vendedor, o cara não... Cara, vendas, não vou falar que é tudo, mas assim, é grande parte de qualquer negócio, né? Agora, aproveitando, você pensa em exit com qual constância? Assim, tá nos seus planos a médio prazo ou não? Você pensa lá na frente alguma coisa nesse sentido? Então, o que acontece, né? A partir do momento que eu entrei na jornada da captação de investimentos, meio que isso existe, né? Essa conversa tem que existir. A gente tem alguns checkpoints de valor, mas existe uma decisão que a gente não tomou ainda. Mas com base em muita conversa e tudo mais, existe um teto hoje no Brasil de uma empresa de marketing ser vendida. Tá. Não existe nenhuma empresa, 2% das empresas, que tipo, uma RD num momento muito X e tal, mas não existem empresas de marketing no Brasil que conseguem ser compradas por mais de 200 milhões de reais, tá? Basicamente, não tem comprador. Passou esse valor, cara, luta pela IPO, porque você não vai ser comprado. Entendi. Basicamente isso. Isso aqui é um jogo de querer ser rico ou querer ser rei. Porque no momento de um IPO, tipo assim, pra você entrar pra uma empresa pra ter um IPO, tipo, não tem como eu simplesmente virar e falar, vou vender todas as minhas ações e ficar líquido. Então eu vou ser um rico com crédito no banco. Eu vou ter um baita valor ali e o tempo também. Tipo, pra eu chegar numa empresa que vale 200 milhões de reais, é um tempo mais curto, ali que dá pra criar as ações corretas pra chegar nesse valor, do que a questão de um IPO, né? Aí a gente tá falando de uma jornada muito maior de vida para isso.
Então, assim, a gente vê possibilidades de ter esses dois caminhos. A gente vê desdobramentos de produto Gaio que dão pra... dá pra realmente ter um unicórnio com a Gaio. Mas será que é o que realmente vai ser melhor como um todo para todos os stakeholders ali da operação, né? Então, todas as pessoas que estão com a gente desde o início, será que não é melhor que essas pessoas fiquem ricas e aí depois a gente vai pensar em ser rei? Então, não é uma coisa que é constantemente pensada, não. Tá. Tipo, mas é porque a gente acaba tocando nesse assunto e na minha cabeça, assim, até 2 meses atrás, a única opção que tinha era ir buscar ser um unicórnio. Chegar a ter um valuation bilhão de dólares. Mas depois de algumas conversas e tal, eu tô entendendo que talvez tenham caminhos aí que a gente tem que ponderar. Mas assim, essa não é uma decisão que foi tomada ainda. Tá, então você, só para complementar, se você começar a perceber que você vai fazer um exit de, sei lá, daqui X tempo, você já começaria em paralelo criar um outro business? Ou você esperaria primeiro chegar nesse momento, fazer o que tem que fazer, para depois pensar no novo projeto? Fazer o que tem que fazer, assim. Eu acho que essa é a maior lição, né? Lembra quando você estava falando lá do builder que você tinha trazido? Sim. Tipo assim, é muita oportunidade. É muita oportunidade, graças a Deus, que aparece. É muita chance de ganhar dinheiro. O meu pai é um cara, tipo assim... Diz muito sobre mim quando você conhece o meu pai. Cara, a experiência de conhecer, que isso aqui é o Marcos Varotti filho, né? Você conhece o Marcos Varotti pai, a experiência é bem... Você fala assim, puta, agora esse cara faz sentido. Entendi. É bizarro, só conhecendo mesmo. Isso. Só conhecendo mesmo. E o meu pai é 100% builder, tipo assim, o cara faz tudo que você imaginar na sua vida. Tem muito negócio. Por exemplo, tá indo pra China agora, falou, tô com... Acho que eu vou... pegar uns 400 mil reais aqui, vou comprar umas máquinas lá. Tá maluco por máquina, tá comprando vending machine, máquina de fazer smoothie. Ele vai ficar 40 dias lá na China. Vai ter um monte de ideia. Só pra vocês terem uma ideia, eu conheci o pai dele, eu tinha acabado de começar a trabalhar com eles e tal, a gente tava lá no apartamento dos meninos trabalhando, e aí começou a ficar tarde e tal, já umas 7 horas, assim, 8 horas, aí eu tava indo embora, os caras, não, hoje a gente vai jantar com meu pai. Falei, pô, legal, vamos onde? Ele, pô, então, ele lá na Liberdade, ele alugou um espaço de um restaurante lá pra gente jantar com os chineses. Falei, como é que é? Aí a gente foi, chegou lá, o pai dele, mais tipo 5 chineses lá, os caras tudo falando em mandarim, e o pai dele não fala mandarim, né? Então o pai dele, tipo assim, ele desenrola, assim, mas tipo, falava umas palavras, aí já metia um português no meio, e aí, tipo, e a gente ali meio que avulso, conversando com os chineses também, então é uma experiência bem peculiar, assim, mas muito legal. Não, mas eu focaria, tá? Tipo, eu acho que é a maior lição de todas que eu focar, tive. né? É um foco, e não só um foco, tipo, num negócio, mas até dentro do próprio negócio, tá? Aquela lição de um foco, um canal, um produto, Meu, isso é, tipo, é muito real, é muito real. Você não assim. acredita muito em motor 2, essas paradas, não? Não, acredito, mas aí é um empilhamento de uns. Então, tipo, primeiro, tipo, teoricamente, existe um conceito no Vale do Silício, né, que a própria Astela, o Rigonati da Astela, que é um dos primeiros fundos de VC do Brasil, é o conceito de como criar os unicórnios, né, 12 princípios dos unicórnios. E o conceito dele, né, para você chegar no unicórnio, você vai ter que empilhar funis. Mas, teoricamente, segundo o Vale do Silício e tal, você não deveria focar em outra estratégia de aquisição ou outra coisa, enquanto aquele funil não te empilhar 10 milhões de dólares de ARR, né, numa estrutura de SaaS. Você não deveria estar olhando para outro canal de origem de receita. Porque você dispersa, seria isso? Porque você começa a criar uma máquina realmente, assim. Tipo, você precisa estar no Pareto 80% do seu tempo olhando para esse funil e 20% olhando para outros canais. Tipo, não tô falando que você não vai ter
vários canais. Uhum. Tipo, a gente do mesmo jeito. A gente tem o nosso inbound, que foi o nosso canal principal, ainda não empilhou esse valor, só que a gente chegou num momento de negócio agora que o outbound tá fazendo muito sentido. É mesmo? Nosso outbound, meu amigo, o jeito que a gente tá fazendo é bizarro. Cara, eu cheguei quero a conhecer contar. depois, Nossa. porque o outbound conosco não funcionou. Não, eu vou te mostrar É. uma forma que eu acho que dá pra fazer. Tá bom. Eu tenho uma última. Manda aí. Na cultura Gaio, o que é inviolável? Meu, então, Inegociável. Inegociável. Eu acho que a gente tem uma camiseta que a gente fez, até um vídeo de quase 1 milhão de visualizações que a gente fez, que ela tem essa aqui, ó. Essa camiseta que tá aqui no meu celular. Dentro dela, ela não tem nenhuma palavra escrito Gaio. Tipo, não tem em nenhum lugar da camiseta Só o escrito pássaro, Gaio. assim, da marca, mas mesmo o pássaro é Não, mas diferente, a gente não é da logo. refez o pássaro, a gente fez um pássaro estilizado. A gente pediu pra um artista amigo nosso refazer o pássaro. E dentro da camisa tem 3 coisas escritas, que é correria, coragem, rebeldia e a gente acabou adicionando a transparência. Eu acho que, tipo, principalmente a transparência que a gente adicionou mais que cada vez mais. Tipo assim, você viu o quanto que, tipo, eu realmente, eu tenho tanta tranquilidade em abrir números, eu tenho tanto, tipo, acho que achar, julgue o que julgar, Exato. tipo, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Então, a gente com a empresa, com os nossos colaboradores, com todo mundo é literalmente assim. A gente tem toda segunda e toda sexta, a gente tem um momento que todo mundo se reúne, né? Que é a abertura e o fechamento. Tá. Que é o que ele falou que a gente tem hoje. É a única reunião que a gente tem depois daqui, que é 4h45. E aí, até tá na nossa camisa, né? Esse horário, 4h45 aqui, que é as Que nossas tipo de reuniões. empresa você quer? Virar pra câmera. Que tipo de empresa você quer ser? Que é como eles terminam. Como a gente termina os vídeos e aqui tem os nossos objetivos, algumas coisas, né? Então, tipo, ranking é o que a gente tá acreditando muito que vai ser o negócio. 6 etapas são os nossos roteiros, eles têm sempre 6 etapas. Task a gente usa o ClickUp, que é um sistema de gestão interna. Tá. E aí tudo tem que subir, sobe task. E o Thiago é chato pra caramba com isso. Mais LTV, menos churn. E isso que é a nossa coisa. Questão de converta, enxerga e conheça. É o jeito que a gente tá vendendo agora. 300k de MRR, que é a nossa meta agora com essa captação. Então, tipo, isso aqui são algumas coisinhas nossas, mas nessa a gente tem isso. E aí, a gente abre, tipo assim, o fechamento, os valores, todo mundo sabe quanto todo mundo ganha, todo mundo sabe quanto que a gente tá queimando, todo mundo sabe quanto que entrou, quanto que saiu. Tipo, E fica tranquilo, né? é muito transparente, é. assim, eu acho que esse é o principal. E a galera Tipo, compra. Porque, Cara, tem né? e isso gera cultura, principalmente pra quando não tem... Tipo, não é presencial. exatamente. Tipo, eu só conseguiria gerar uma cultura forte desse nível, Sim. tipo, no presencial. Então, no online, a gente aprendeu a gerar algumas... A gente aprendeu a fazer algumas coisas pra gerar isso no online. E o principal é simplesmente ser verdadeiro. Tipo assim, isso é muito louco. Tem uma reunião de vocês que é, tipo, de jogos, não é? A gente tava no Réveillon, ele falou, não, tem que trabalhar. Sentou, abriu e falou, e aí, galera, vamos jogar o que hoje? Não é um negócio assim? A gente tem... É, Rap Gaio. É o Happy Happy Guy. Guy. Toda última quinta-feira do mês, a gente, tipo, a gente fecha a empresa às 5 horas da tarde ali, a gente para às 5, que nosso horário de funcionamento, teoricamente, seria das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. Tá. Então a gente para 1 hora mais cedo, Independente do fuso. independente... Independente do fuso, mas ali tava no mesmo, né? Ali Não, tava mas tudo independente certo. do fuso, quando a gente morou em Berlim, É, e tal, esse é o horário Brasil. Tá, Onde tá. você estiver, você tem que se adaptar. Perfeito. E aí foi isso. Então, e aí a gente tem... Então eu acho que a transparência, eu acho que é o principal, né, Vini? Essa questão, Cara, eu essa acho questão que tem da uma- correria, da coragem também. Tem uma que não tá escrito, mas que pra mim é muito verdadeira lá dentro também. Que, cara, é excelência, só que, tipo, não é excelência no sentido, pô, sei lá, de um banco que bota como valor excelência e aí, tipo, não, todo mundo tem que performar num alto nível. Na verdade, acho que vou até trocar, é mais na parte de confiança. Tipo, cara, hoje a gente olha pro time, a gente tem um time bizarramente enxuto. A ideia, óbvio, a gente vai crescer, mas a ideia é que a gente seja sempre seja enxuto, de certa Perto forma. do Por quê? tamanho da empresa. Então, sim. por quê? Porque, cara, a gente acredita que dá pra performar se a pessoa... Tipo, se tiver pessoas muito bem capacitadas e pessoas que você tem confiança de que elas vão fazer o negócio, E elas vão entregar.
Não tem mistério. Fechou. Entendeu? Não tem mistério. Então, tipo, hoje, o Marcos, ele é 100% responsável por vendas. Eu confio. E se não tiver dando certo, a gente se ajuda. Eu responsável pelo marketing. O Marcos confia em mim. O Thiago confia em mim. Se não tiver dando certo, os caras vão se ajudar. Entendeu? Mas eu acho que é mais essa questão de confiança. Tipo, porra, quando eu vou falar de vendas da empresa, eu encho a boca pra falar. Eu falo, porra, cara, quem toca vendas na empresa é um cara que eu confio 100%. Entendeu? Então, nesse sentido, acho que confiança é muito importante. Muito, muito. Tá, eu tenho uma pergunta, mas a gente faz em offline, né, para não tomar mais o tempo aqui. Deixa um recado ali, a gente tem esse hábito, quando chega no final do podcast, a gente abre para os convidados, pode ser um recado para os clientes, ou seja, né, que eles podem esperar da Gaio, pode ser para o time, enfim, Já fiquem teve à gente que vontade. mandou pra esposa, pra cachorro, enfim, vocês podem fazer esse comunicado pra quem vocês quiserem. Eu posso mandar. Pessoal, então, muito obrigado aí pra quem escutou e assistiu até agora. Obrigado pelo seu tempo de compartilhar esse momento com a gente, né? Conhecer um pouquinho sobre a gente. Sigam a gente nas redes sociais, eu sou 100% aberto. Se eu pudesse até mostraria meu WhatsApp aqui pra vocês. Se precisar também, manda uma mensagem, não tem problema, tá? Mas o recado final que eu queria passar, eu acho que muito do norte que a gente trouxe aqui da conversa, de tipo assim, no final do dia, a gente só precisa resistir ao tempo e as coisas são criadas e as coisas acontecem. Então, assim, toda vez que você vê um problema na sua frente ou você tiver uma grande conquista, nunca um problema ele é tão grande quanto você imagina no momento que você está vendo ele. Nunca uma conquista ela é tão grande quanto você está vendo naquele momento. Então, a montanha-russa da vida empreendedora, normalmente a maioria das coisas que te estressam, que te deixam putos, se você visse aquilo, ficasse quieto, não fizesse nada, daqui umas 2 horas você teria uma solução muito melhor, ou às vezes as coisas só teriam se resolvido e estaria tudo certo. Então, calma aí, as coisas, às vezes o momento que você tá não é o melhor, calma que ele vai melhorar, só continua e tenha constância. Tá ruim, tá doente, tá triste, não importa o que aconteça, sua vida tá uma merda, tá muito boa, não importa, você só tem que todos os dias acordar e fazer um pouquinho, e quando você vê ali o problema, só respira, calma, que amanhã é um dia novo e tudo se reinicia, e dessa forma você vai construir o que você quiser na sua vida, é só ter a constância e não ter medo de arriscar e tudo mais. Então eu acho que esse é o principal recado que eu queria deixar aqui. Falou bonito. Mandou bem pra caralho. Valeu. Mandou bem. Cara, quero Resume. agradecer a presença. Deixa o Vini falar. Não. Ele falou que tudo ia já. ser Então, pelo menos isso que eu entendi. Não. se quiser, né? Então eu queria agradecer a presença de vocês. Pô, a gente que agradece. cara. Foi muito legal, obrigado. Todos os podcasts que a gente faz aqui são muito bacanas, porque a gente toca dessa forma que vocês viram. Mas eu tenho certeza que esse é um dos melhores que a gente já fez até hoje. Não vou falar o melhor, mas tá lá nos top 10 com certeza. Pô, legal. gratidão demais. Que Feliz. isso. Não, Que foi bom, muito feliz foda. que conseguiu Pô. contribuir. Legal, Animal. obrigado. Valeu. Boa. Valeu, gente. Até a próxima quarta. Valeu. Valeu.